chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, jagunçada Vingadora, bem-vindos a mais um Avante Vingadores. Já perdemos a conta, mentira. Esse é o 7º Avante Vingadores e hoje temos mais um Vingador aqui chamado para essa missão específica. Ele que é um dos jagunços originais, vocês ouvem a mim e a vários de nós também lá no podcast dele, o nosso amigo Luiz Sá. Diga aí, Luiz. Eu vim aqui só porque o Maurício me prometeu assim, uma carteirinha de Vingador Reserva. O resto não garanto nada não. Tô só aqui aguardando minha carteirinha, bicho. Olha que eu tinha uma, vou até comentar isso mais tarde, mas eu já tive uma também e perdi. E, como sempre, estamos aqui também com o nosso Tony Stark, o financiador deste podcast, nosso amigo Luiz Cláudio. E aí, beleza, gente? Bom, e hoje a gente já fugiu aí do tema no último podcast, falando de X-Men, né? Fomos acusados aí justamente de que likes e vantagens da galera mutuninha da internet, o que é mentira. Talvez os seguidores do Daniel, né? Pra gente ganhar uma moelzinha aí. Mas voltamos aqui à nossa programação normal e vamos falar de um gibi neoclássico, dá pra chamar assim, dos Vingadores. Eu diria neoclássico porque é uma visão do passado, mas é uma belíssima visão do passado. E tem um nome que é sucesso nesse podcast aqui, que é Os Heróis Mais Poderosos da Terra. Um gibi escrito pelo Joe Casey, desenhado pelo Scott Collins, vamos falar deles daqui a pouquinho. E que aqui no Brasil a gente viu uma versão e meia publicada, né? A gente tem a versão do Vingadores anual. De que ano, Luiz? Você tem esse dado aí? Junho de 2006. Vingadores anual de 2006, publicado aqui pela Panini, numa época de encadernadinhos ainda, e que não tinham capa cartão, é uma capa mais brilhosazinha, mas ainda meio mole, mas com certeza bem conservada aí, que o Luiz Gustavo, nosso amigo Luigi, e o Luiz Cláudio, tem muito Luiz aqui, vou trocar os nomes, viu? Chamar Luiz, qualquer um pode falar. E eu não tenho mais, eu me arrependo de ter doado ela quando eu saí de Salvador, fui para Recife, mas paciência, li o scan aqui, reli no scan para a gente comentar hoje. E, poxa, tô indo atrás aqui do importado. Se alguém achar e quiser vender o importado, por favor, me fale. E esse é um gibizinho que na época custou meros R$19,90. Uma capa bonitinha ali, para quem conhece o trabalho do Scott Collins, né? Que a gente vai lembrar mais dele aqui no Flash do Jones, aquela fase muito bacana antes do Jones resolver transformar o Wally no Barry e trazer o Barry de volta no final das contas. Mas é um artista que eu gosto bastante, vamos falar dele daqui a pouquinho. E queria comentar só uma curiosidade aqui: esse gibi saiu / não saiu pela Planeta de Agostini, naquela coleção que seria dos Vingadores. E afundou, né? Antes de ser lançada aí, tem uma fase de testes e ela saiu o volume 2. Vocês já viram isso em banca, em algum lugar, Luizes? Eu tava olhando aqui, coincidência, eu tava olhando aqui também no Guia dos Quadrinhos, ela chegou a ser lançada. Na verdade, ela foi daquela fase de teste, né? Que eles lançavam 4, né? E essa foi justamente o volume número 2, né? E não tava nem caro, bicho. Tava vendo o preço aqui, R$29,99. Se eu tivesse visto na banca, eu tinha comprado, né? Porque eu acho que o principal problema desse encadernado da Panini não é nem o papel Pisa-Brit, né? Eu acho que as cores, né, ficam muito escuras, assim, e você disse que leu por scan, eu acabei baixando, assim, lendo por scan também, porque eu não aguentei, sabe, ler, porque a impressão, assim, ficou muito escura, eu não sei se na época que eu li originalmente, lá em 2006, se eu me queixei disso, mas agora foi horrível essa releitura por esse gibi, né, tanto é que eu peguei o scan, né, eu preferi... que é mais clarinho, mais redondinho, né? Mas realmente esse é um defeito assim desse gibi. Não, e a parte da sarjeta é toda preta, né? Aí também não ajuda, né? Podia ser branca. É. Esse é uma coisa curiosa, porque vejam bem,
O Scott Collins tem uma arte que ele não tem preto sólido, né? Ele não tem aquela sombra sólida no traço dele, nem nada. Quando a gente tem preto, é na sarjeta mesmo, assim, ele acaba compondo ali o visual com o preto. Mas ele não usa isso, a sombra, né? E mesmo assim, a gente tem vários gibis dele publicados aqui, não é só esse, né? Que são muito escuros. É impressionante como a Panini acabou permitindo isso, né? Porque não faz sentido, é um desenho que tem um traço claro. Obviamente a colorização deixa a dever em alguns pontos, mas muito mais a questão da impressão. Eu gosto dessa colorização, a gente deu o Move Holloway, que é o que coloriza ele aqui, já fez outros trabalhos com ele também. Eu acho que ele dá um charme legal até as sombras que ele faz, né? Tipo o olho do Hulk na capa, por exemplo, a original, né? São 8 capas aqui, também é um detalhe bem bacana. São 8 capas, cada capa são 8 edições, obviamente. Cada capa tem uma letra do nome Avengers com um personagem ou representativo daquele momento, né? Quem tá entrando ali naquela história e tudo mais. A capa dessa edição brasileira da Panini, por exemplo, é a capa da 8, que tem o S, né? Que parecia um 5, a gente não sabia que Zorra é. E tem a famosa gangue do Capitão, que é justamente o ponto em que o gibi termina o recorte dele, né? E é bacana, é muito, muito bacana, sim, mas sei lá, mais uma vez a arte não, a impressão que a da Panini deixa muito a dever e não é de agora, né? A gente tá falando aí de um gibi de bastante tempo atrás. Eu comentei recentemente, ainda a gente falando aqui de gibizinho, outros gibizinhos, mas tem a ver, o caso do Bill Raio Beta recente, do Daniel Warren Johnson, que eu desisti de comprar o nacional depois que eu vi na banca que tava muito escuro. Muito, muito escuro mesmo. E é uma coisa que a Panini tá sendo usei EVZ usando o termo de minha forma. E é estranho, porque não precisa disso, sabe? Não. Eu podia investir mais no gibi, que é um produto que tá sendo tão caro, né? Tá saindo tão caro pro leitor. Eles podiam ser um pouquinho mais cuidadosos mesmo nisso e entregar uma coisa mais de qualidade. Os caras estão surfando na onda de vez do ônibus e eles já entenderam que a galera não quer ler, a galera quer ter. Um detalhe curioso, até conversando hoje com o nosso amigo Jamerson, e eles falando sobre a galera que compra gibi importado e como, na verdade, a galera só discute capa. A galera não discute mais história, nem nada. A galera quer discutir as capas, compram pelas capas mesmo, né? Você não ouve ninguém falando nos grupos dos arcos, dos personagens, do que está acontecendo ali naquele momento, é história, é capa. Quem comprou a capa A, comprou a capa C, conseguiu comprar a capa variante de 1 para 100, né? A cada 100 gibis que a Comic Shop encomenda, chega uma capa daquela. É complicado, tá difícil. Mas vamos voltar para o nosso gibizinho aqui. Curiosamente, uma forma assim, desse gibi que a gente vai discutir hoje, né? Assim, que é muito pouco comentado, assim, muito pouco conhecido, na verdade, né? Voltar, talvez fosse até um ônibus, né? Porque juntando justamente são 3 minisséries, né? Que o Joe Casey fez. No caso, essa seria a primeira, né? Essa de 2005. Aí depois ele faria uma continuação. Não é com o Scott Collins, é com o Will Rosado desenhando. E tem outra minissérie que ele pega e faz a origem, né? A origem dos Vingadores, que é uma história anterior a essa. No caso, essa que a gente vai conversar hoje seria basicamente a metade, né? Então, assim, você organizar uma trilogia, assim, um encadernado, assim, acho que provavelmente seria um ônibus, né? Pela quantidade de páginas, seria a forma talvez mais coerente de relançar esse material, né? Infelizmente é muito caro, né? Se isso voltasse, né? Mas, assim, eu confesso que seria um material que, talvez numa promoção, assim, razoável, se eu soubesse que fosse bem editado e tal, talvez eu consideraria comprar, até porque eu gosto muito dessa minissérie, bicho. Isso é uma das histórias, pra mim, assim, favoritas, assim, dos Vingadores, né? Ele não, a Marvel, no caso, lançou também, não um ônibus, mas, enfim, um encadernado aqueles prelúdios que também eram impressos em tinta preta pra caramba dos filmes.
Do Homem de Ferro, do Capitão América e dos Vingadores. É do Joey Cass também. E ela, nos Estados Unidos, saiu juntinho todas elas num encadernado só. Era uma coisa até interessante sair. Porque eu acho que, assim, todo filme da Marvel sai esse prelúdio do filme e parou de ser lançado no Brasil. Não sei se não vendia. Eu comprava porque eu sou verme de Vingadores, entendeu? Tudo que do MCU, assim, que sairia, eu comprava. Mas parou de sair, acho estranho. Eu não lembro disso ser bom, não. Especificamente as do Joey Cass, eu não lembro, não, sinceramente. Tem uns legais desse de Origins aqui. Mas vamos voltar ao nosso tema de hoje aqui. Vamos falar desse gibizinho. Como comecei falando, né? Os autores são o Joe Casey e o Scott Collins. O Joe Casey aqui no Brasil, acho que ele é mais conhecido pelo Deadpool, que nosso amigo Marquito é fanzaço, né? Tem todo o completo. Tinha vendeu para você, não foi, Luiz? Exatamente. Eu quero esculhambar um, vou ter que esculhambar os dois aqui. Deadpool clássico é sacanagem. Ele trabalhou também numa fase, foi abortada dos X-Men, que é uma fase que eu gostava muito ali, logo depois de Operação Tolerância Zero, quando o Scott Lobdell sai dos títulos mutantes. Ele é quem assume com o Steven T. Seagal, não confundir com o ator Steven Seagal, e ele acaba fazendo umas coisas muito boas, assim. Ele tem um crossover ali que o Steven Seagal faz com a Tropa Alpha, ele chega quase a escrever a Tropa Alpha com o Seagal. Ele vai começar ali a Guerra Magneto, a Guerra Magnética, não me recordo bem, e ali no meio eles têm um desentendimento com a Marvel e abortam a fase quando o Alan Davis entra ali para tentar suprir, ficar de interino e acaba assumindo por um bom tempo, que ele faz a famigerada Saga dos 12, né? O Casey faz algumas coisas bem legais nesse período, ele faz o Cable também com o José Ladrón, que é elogiadíssimo, não começa com ele, mas ele assume depois, né? Quem é, Luigi, que começa essa fase do Cable, que eu sei que você gosta? É o James Robinson? É o James Robinson. Isso, aí depois ele Cara, assume. eu acho a melhor, assim, pelo menos a participação dele com os mutantes, assim, eu adoro o Cable dele, cara. É muito bom aquilo ali. Talvez eu acho que é a melhor coisa do Cable, assim, minha opinião. Eu tenho uma opinião controversa quanto a isso. Eu acho que o José Ladrão ali tá sendo ladrão de dinheiro só, porque o arte feia, bicho. Cara, eu Dizer gosto. que aquilo ali é homenagem ao Kirby é pra fazer o velho judeu baixinho com raiva. Esse Cable saiu onde? Saiu na... Esse Cable saiu aqui em Marvel 98, mais ou menos. Na época ali que a Abril tava fazendo esse volumão de Marvel. E aí ele vai pulando aqui e ali em gibi, mas não saiu muita coisa dele, não. Se muito, saiu o primeiro arco e algumas coisas mais lá na frente, assim. Cara, eu lembro de ter lido tudo, né? Mas eu realmente não confesso que eu não sei dizer se saiu tudo, mas eu lembro de ter lido ele em X-Men, né? Na mensalzinha, né? Formatinho aí nesse período. Mas é como você disse, ele realmente pulava, né? De um para outro. Assim. Acho que algumas coisas assim eu li em scan mesmo, né? Aqui no Sete Jagunço mesmo, a gente gravou, no meu tempo lá, a gente gravou um programa dedicado ao Cable e um dos recortes foi justamente esse Cable do Joe Case. Cara, eu acho muito bom. Acho muito bom. Tem uma edição que acho que até escrita pelo James Robinson. O Cable -1, se eu não me engano. Que é o dia, o primeiro dia que ele chega na Terra, assim, na primeira viagem temporal dele. Aí ele chega na Ilha Moir, né? Aí ele vira tipo um hóspede lá da Moira, McTarget, né? Tem uma página assim, tem várias páginas duplas, mas são lindíssimas, cara. São lindíssimas mesmo. Assim, é um Cable cabeludo, né? Ele mais jovem. É bem legal mesmo essa edição. Dá pra ler até assim como um one shot, né? Você lê assim, sem compromisso. Olha, eu vou até me corrigir aqui, peço perdão, o Joe Casey não escreveu o Deadpool, não, viu? Vocês que estão aí me xingando há 5 minutos. Foi o Joe Kelly. Mas você não, de certa forma, você não foi tão longe, não, porque o Joe Kelly é parceiro dele, né? Isso, é nesse ponto que eu queria chegar. O Joe Casey, o Joe Kelly, o Steven Seagal e o famigerado desenhista Duncan Rolou, que, pelo amor de Deus, um dos piores que eu já vi nessa mídia, junto com o Riley Gosmo e alguns outros. Olha, dessa vez eu xinguei certo, eu não troquei pelo Ficócio, não. Eles são um coletivo, né? O Man of Action,
que tem aí no seu portfólio muita coisa legal. Eles são os criadores de Ben 10, Generator Rex, que não é tão famoso aqui, mas tem uma galera que curte. Eles trabalharam com o desenho do Ultimate Spider-Man, que substituiu o espetáculo da Spider-Man, que é meu favorito, né? O Ultimate eu acho um passo para trás, mas eles trabalham também em Mega Man e nos dois últimos desenhos dos Vingadores, né? O Marvel's Avengers Assemble, que substituiu o excelente, o maravilhoso, o sensacional homônimo desse gibi que a gente tá falando hoje, que é o Avengers, os heróis mais poderosos da Terra, né? O Earth's Mightiest Heroes, que tá no Disney Plus hoje, é um desenho curtinho que vai merecer episódio aqui em breve. E é escrito por Chris Yost, que é um puta escritor também, né? O Chris Yost tem também Wolverine e os X-Men aí no histórico dele. E o Man of Action trabalhou também nesse desenho maravilhoso aí. Então, tem muita coisa boa. Eu só não gosto mesmo do Duncan Rolou aí, que eu acho que é um desenhista porcaria. Falando de desenhista, eu pulo aqui pro Scott Collins, que, como eu falei, é mais conhecido aqui no Brasil pelo seu run ali no Flash. Mas ele tem coisas aqui e ali. Eu não me recordo de tanta coisa dele assim, né? Ele fez o Beyond, que aqui saiu também pela Panini, que é um gibizinho que apresenta um novo personagem, que é o Gravidade. Acho que foi aqui assim mesmo no Brasil. Escrito pelo Robert Kirkman, né? Não, foi o Dwayne McDuff. Ah, é do McDuff, mas o Kirkman usa ele. O Kirkman usa o Kirkman usa ele naquele revival lá do Marvel Team Up. É um gibizinho bem bom, velho. Isso é. Que é bem legal também. É. E vai ter o Collins lá na frente, nesse gibizinho. E vocês aí, o que é que lembram do Collins? Comentários sobre a arte dele. Como eu adiantei aqui, eu acho sensacional o fato dele não usar preto no traço dele e ainda assim ter um traço bem, bem pesado até. Cara, assim, primeiro, viu, Maurício, assim, o Joe Casey, né, só um comentáriozinho, eu acho que você falou aí que ele é um dos criadores lá do Ben 10, eu acho que por causa do Ben 10, eu acho que ele entra naquele clube, assim, dos milionários egressos, assim, dos quadrinhos, sem que a fortuna não esteja, assim, diretamente ligada aos gibis, né, como o Todd McFarlane, o Robert Kirkman, né, o Neil Gaiman. Porque eu tava vendo aqui, bicho, o Ben 10, ele é uma franquia que já arrecadou quase 8 bilhões de dólares até 2021, bicho, entre merchandise, assim, de brinquedos, jogos, né? Tem várias temporadas. Cara, é gigante isso aí. Então, assim, com certeza dá pra supor que o John Casey, assim, ele não tá muito preocupado se pinga um trocado, assim, de venda de alguma reimpressão de gibi dele, né? Eu acho que por causa desse personagem, esse quarteto aí que você falou, de criadores, eu acho que tá muito bem hoje em dia, assim, de grana, né? Assim, quanto ao Scott Collins, eu acho que o Scott Collins é um híbrido de Geoff Darrow e do Darwin Cook, né? Porque o traço dele é um pouco cartunesco, né? Então é como se tivesse o Geoff Darrow rebaixasse e pegasse um pouquinho do Dwayne McDuff e ficasse ali naquele traço intermediário. Eu acho lindo, eu adoro a arte dele, assim, eu acho. Você falou aí do Beyond, né? Do Marvel Team Up, aqui nesses dos Vingadores, ele faz uma minissérie muito boa também do Thor, né? Com aquele Michael Avon Oeming, né? Que é mais parceiro do Bendis, né? Que ele faz com aquele dos Três Guerreiros, né? Acho muito boa, assim. Tem uma passagem assim discreta na Marvel, muito boa, mas assim, de certa forma também é um desenhista que assim teve muita efervescência assim nesses anos 2000. Mas, assim, de certa forma, ele tá meio parado, né? Eu vejo no Twitter, assim, mais vezes trabalhando com commissions, né? A gente não sabe, né? A gente não dá pra supor se é uma opção pessoal desenhista, né? Tem muito desenhista assim, que você vê, explode e tá o tempo todo trabalhando. Eu acho que certamente é um cara que eu acho que não faltaria trabalho pra ele, né? Às vezes, eu acho que eu tô vendo muito, assim, artistas que param por conta própria, porque eu acho que eles estão conseguindo uma remuneração muito melhor com commissions, né, com participações em eventos do que com arte interna, né? Porque, cara, eu acho um puta desenho, Scott Collins, cara. O que ele faz em flecha, a noção de velocidade que ele impõe na página, né?
Se você lembra do Flash do Geoff Jones, você não consegue lembrar do Howard Potter, ou até daquele desenho mais lá no final, quando entra lá com Barry, né? Mas você só consegue lembrar do Scott Collins, né? Então, assim, é uma pena que esse cara não esteja hoje na ativa ainda, assim, fazendo gibi, porque o cara eu acho ele muito bom, bicho, muito bom mesmo. O que ele fazia com a galeria dos vilões lá do Flash, a personalidade que ele impõe no traço, assim, pô, eu adorava o Capitão Frio dele. Eu acho que o Capitão Frio do Jones e do Scott Collins, eu acho um dos melhores vilões, assim, dos anos 2000, cara. Eu acho muito bom. Tudo bem que depois ele vai repetir aquelas mania dele de redenção, de personagem e tal, mas, assim, foi um dos primeiros que ele trabalhou isso. Eu acho muito bacana, assim, a relação que ele tinha lá com a irmã, né? Eu gostava muito como ele fazia o gelo, né? Cara, muito, muito. Eu sou muito fã do Scott Collins, bicho. Eu queria muito ver mais gibis dele hoje em dia, mas é uma pena, né? Que, como eu falei, esses caras hoje em dia estão mais aí pra commissions mesmo. Ó, boa lembrança, viu? Esse gibizinho do Thor é muito legal mesmo. Aqui saiu com um Juramento de Sangue e só saiu na mensal Avante Vingadores. Os Novos Vingadores, perdão, da Panini lá em 2006. Que saiu junto, inclusive, com os Novos Vingadores, por isso que eu confundi aqui o título. E no 26 do gibi, lá durante o motim, que é o primeiro arco do Bendis, que eu sei que o Luiz adora, né, Luiz? Fala aí ó, o que é que você acha do Collins, do Casey. Eu não tenho uma referência grande, assim, pra comparar com o autor, mas eu tô achando muito parecido, assim, do The Boys, qual é o nome do cara do The Boys? O Derek Robertson? Derek Robertson. Esses ângulos de baixo para cima, o pessoal com roupa pousada. Apesar de ser escura a edição, e assim ser um pouco mais escuro o fundo, o próprio uniforme dá um certo brilho. Tu vê aqui nas últimas páginas, por exemplo, quando tá o grupo reunido, me lembra muito aqueles grupos do The Boys, assim, lá pro meio da série. Sinceramente, eu acho assim, o traço mais parecido com o desenho mesmo. Como se fosse uma animação que tivessem feito o quadrinho da animação. Eu concordo com você. Interessante esse comentário sobre o Derek Robertson. Eu não tinha pensado sobre isso, não. O Robertson já tem um traço mais pesado, mas algumas coisas de enquadramento, de assim, umas puxadas de close e tudo mais, lembra mesmo ele. E gosto também desse comentário que você fez, de parecer uma animação, bicho. E acho que é isso que ajuda no que o Luigi falou, do traço dele no Flash. Você tem o Zoom, por exemplo, né? O vilão, que tem aquela lente preta, que ele nunca pinta de preto, né? Ele deixa sempre a bolinha vermelha ali do olho, com o preto mais puxado, quase com no olho do Homem-Aranha, assim, né? Fica uma coisa mais quase que demoníaca mesmo. E a colorização é que tem esse trabalho de escurecer, enquanto deixa aquele amarelo com... Acho que é o Maury Roller também lá, porque esse degradê aí mais pesado, assim como a gente vê no Hulk, que ele desenha no comecinho também, né? Você vê vários tons de verde se sobrepondo, não é uma transição, assim, muito sutil, né? Você vê uma camada escura, aí você vê de repente uma mais clara, outra mais clara. Quer dizer, não sei se vocês estão vendo isso aí nesse da Panini, mas dá para ver nas imagens de internet e no scan que tem essa opção de colorização que eu acho que ressalta bem a arte dele. E agora, já entrando na história mesmo desse gibizinho, a gente já divagou bastante aqui sobre a preferência dos criadores. Esse é um gibi que, assim, a proposta é quase que por trás das cortinas, né, do que a gente viu nas 18 primeiras edições do Gibi dos Vingadores, lá de 63. Do Stan Lee e com o Jack Kirby no começo, e depois o Don Heck assume ali o traço, o Kirby volta algumas vezes, alguns desenhistas finalizam ali os rascunhos do Kirby. Esse é um gibi que é uma fase que saiu, né, recentemente na coleção Clássica Marvel, então se vocês quiserem comparar e ver onde é que se encaixa, eu recomendo ler primeiro o gibi de 63 e voltar e ler essa mini aqui, porque daí é mais uma carnezinha na coisa, e aí eu faço uma comparação aqui, vocês podem discordar se quiserem, mas me lembra muito que o Dan O'Neill fez em Xamã, aquela mini do Batman, que aqui já saiu algumas vezes, né? Em relação a ano 1, porque a gente vê alguns acontecimentos são concomitantes, a Xamã passa um pouquinho ali de ano 1 e tudo mais, alguns temas são mais desenvolvidos ali pelo O'Neill, em Xamã, enfim.
Eu gosto muito disso aqui, e a gente tem um momento específico, né, Luiz, que esse gibi acontece e que ajuda a explicar também a razão de ser dele. Então, exatamente. Essa minissérie foi publicada bem ali no finalzinho da edição, entre a edição 503 e o Arco Motim, né? Que é quando os Vingadores deixam de existir, que tem a queda. Então eles quiseram fazer não sei se foi a edição da Marvel como uma homenagem, porque assim, aquela edição finale, né, que é depois da 503, que eles estão com a mansão destruída e estão todos em volta de uma mesa relembrando os grandes momentos dos Vingadores. Então assim, tem determinados momentos que sempre que vai se citar a história dos Vingadores, e eu também meio que quase todo mundo sabe assim quando lembra do começo, são edições milestones, né, são os marcos temporais que você não pode deixar de citar, que é a primeira edição, quando eles que foram criados, né? Que o Hulk descontrolado por causa do Loki, o Loki foi um vilão clássico, primeiro vilão da equipe, depois a edição 4, quando é a introdução do Capitão América, e aí daí já tem, talvez o pessoal cite a aparição do Kang, né? Como um grande vilão, mas ele aparece na edição 8, e na edição 16, quando tem a mudança de equipe, que é, ou seja, para mostrar que o Capitão América é até considerado um membro fundador. De vez em quando, dependendo do roteirista, ele bota na boca do Homem de Ferro o texto de você não é um membro fundador, como aconteceu na Operação Tempestade Galáctica, né? Que ele dá uma treta lá, ele sempre fica citando isso, jogando na cara do Capitão América. E sucessiva mudança de equipe, colocando os vilões ou personagens que estão encostados. Aliás, a própria existência da revista Avengers foi uma coisa de improviso, né? Porque a revista do Demolidor estava atrasada, né? Eles tinham que cumprir a quarta dia de publicação. Pegaram o catadão do que tinha de personagem sem grupo na época e criaram um grupo, né? E essa minissérie se propõe a isso. Ela contar a história os entre edições, né? Você lendo a fase do Stan Lee do Jack Kirby, você percebe que tem uma passagem de tempo entre uma edição e outra e fica uma falta de explicação maior, uma complexidade maior, que o Joey Casey acabou aproveitando para contar bastidores, né, como você tinha falado anteriormente. Por exemplo, a participação do grande parte, que depois do Rick Jones começa a aparecer depois, quando tem a mudança de equipe, só na revista do Hulk. No começo ele aparecia bastante, aquele, inclusive, tá como sempre filando boy ali na geladeira. A relação dele com o Capitão América passa a morar na mansão, né, porque ele meio que tá descongelado, não tem pra onde ir. Uma coisa que é interessante até, que me chamou a atenção, assim, o Casey faz algumas mudanças, nada que prejudique o cânone, nada que abale aí, não é nada disso não. Mas ele faz algumas mudanças, e uma coisa que eu até voltei no gibi de 63 para ler é essa questão do Rick Jones aí, e de fato, o Stan Lee tinha muito essa coisa do adolescente que vai ser a visão, né, dos personagens, o olhar do leitor, do guri, moleque, enfim, né, que o gibi é pra moleque mesmo, não pra gente aqui de cabelo branco já. Então ele sempre pensava nisso, né, que a ideia é que tivesse um personagem ali que seria a porta de entrada, quando não é o próprio Aranha, um personagem mais jovem assim, ou quando o título não permitia mesmo, né, com um Thor, por exemplo, um Jordan to Mystery, enfim. Mas sempre que podia ele colocava esse sidekick ali, ou essa porta de entrada através do personagem adolescente, criança, enfim. E o Rick Jones fica um tempo fazendo isso mesmo, Luiz. Ele fica chegando lá e aparece comendo na cozinha, conversando com o Jarvis e tudo mais. Ele fica um bom tempo assim, até que ele se recolhe mesmo ao gibi do Hulk. Que é quando a partir da edição 19, né, logo depois que acaba esse gibi aqui, esse recorte aqui, vai começar a busca pelo Hulk. O anúncio é esse, né? E aí acaba que o Rick vai atrás do Hulk mesmo e fica só na mensal do Hulk. O Hulk vive dando um cacete nos Vingadores, não é só nessa gibizinha aqui, nessas primeiras edições, depois ele vai bater de novo os Vingadores, eles vão ser desmoralizados de novo. Mas estou me adiantando aqui. Luigi, você, fã dos Vingadores do Stan Lee? Cara, eu tô doido pra tirar uma coisa que tá engasgada aqui na minha garganta, porque o Joe Casey, ele consegue fazer nesse gibi, assim, com que todos esses gibis que vocês estão comentando, essa da fase clássica aí do Stan Lee,
pareça bacana, bicho, parece legal, porque aquilo ali é uma massa de texto. Assim, eu acho, assim, os Vingadores, assim, esse comecinho dos Vingadores, eu já tentei ler. Eu não tô dizendo isso porque, isso assim, de orelha, não, ou porque eu já ouvi falar, eu já tentei ler já, isso aí. Cara, eu, assim, desse período da Marvel sessentista, eu acho que esse Vingadores é o gibi mais chato que existe da Marvel, bicho. Eu consigo ler Quarteto Fantástico, eu consigo ler Homem-Aranha, eu consigo ler de boa Doutor Estranho, eu consigo ler Surfista Prateado, que tem aquela choradeira danada, mas Vingadores, cara, é terrível, bicho. Eu acho que ele começa a ficar legal, começa a melhorar quando o Roy Thomas entra, né? E aí é dando uma bucha, né? Porque o Stan Lee ele não quer que o próximo escritor dos Vingadores trabalhe com o Thor nem com o Homem de Ferro. Então, assim, é justificado assim dentro do gibi, assim, mas editorialmente tinha esse mandate assim do próprio Stan Lee, né? Então, assim, eu acho assim começa assim um gibi bacana assim quando os leitores herdam os Vingadores, né? Então, assim, e eu acho bem bacana isso, bicho, porque assim, eu tava procurando, assim, eu tava lendo, assim, pesquisando antes, os heróis do Joe Casey, né? Os heróis desses escritores é como o Maurício gosta de falar, né? É tipo o chão de fábrica da Marvel, né? Eu até anotei aqui, ele gosta do David Michelinie, né? Michelini, né? O Steve Englehart, o Steve Gerber, o Jim Starlin, o Jim Shooter, o Art Goodwin, o Paul Levitz, o Gary Conway, o Marv Wolfman e o Roy Thomas. Esses são os heróis dele. Eu tava tentando achar, assim, alguma entrevista dessa época, dessa minissérie, que a gente tá comentando. Eu achei bem bacana, um no The Comics Journal, né? Eu passei o link para vocês no Discord, se vocês quiserem botar no post. E tem uma parte em que o entrevistado diz que, na opinião dele, assim, um personagem que o Joe Casey mais se importa nessa história é o Homem de Ferro. Até como assim, um lance assim, meio paternal, que ele se importa mais do que deveria assim com com o que os filhos estão fazendo, né? E cedo ou tarde, assim, como um bom pai, ou pelo menos um pai consciente do seu papel, alguma hora ele precisa sair de cena, né, para o filho tocar a sua vida. Mas assim que na realidade isso serve também como uma analogia assim para a transição de equipes criativas nos quadrinhos, né, de como os fundadores saem de cena assim para os leitores, assim, entre aspas, né, assumirem as rédeas e virarem os autores, né? E como isso é saudável assim para o quadrinho mainstream, né? Então assim o Homem de Ferro é o roteirista, né, que termina seu run e deixa assim que o outro continue de onde ele parou, né? E esse outro é o Capitão América, né? Que por sinal, né? Com o tempo assim no próprio universo 616 ele vira um desenhista da Marvel, né? Na identidade secreta dele, na identidade civil, né? Eu não sei dizer se isso foi pré-existente assim ao J.M. DeMatteis, mas eu lembro que eu vi isso na época dele, como escrito lá na mensal solo do Capitão. Então é isso. Por mais que esse gibi seja assim uma releitura assim desses primeiros momentos dos Vingadores, eu acho que ainda tem essa, assim, vamos dizer, essa metáfora com a criação artística dos quadrinhos. E eu acho que ele fecha isso muito bem na entrevista, quando o entrevistador pergunta por que o leitor deveria ler esse material dele e não apenas ir direto na fonte, assim, buscando os gibis originais. Aí ele responde que essa é uma minissérie dos Vingadores escrita por um fã dos Vingadores, né, para outros fãs dos Vingadores lerem e desfrutarem. Ele acha assim, que isso que tem um valor social nisso, né? Porque quando ele era criança, seu amor pelo gibi dos Vingadores não era algo que ele pudesse realmente compartilhar com alguém, né? Porque ele era o único assim que conhecia aquilo da turma dele e sentia aquilo. E se você perceber, a gente tem perdido muitos monstros dos quadrinhos, né? Principalmente do Covid para cá, né? E para pensar assim, o quanto a gente também está perdendo assim com gente assim como o Roy Thomas aí, né? O Walter Simonson, o Marvel Wolfman, né? Chris Claremont, né? Sem escrever assim seu próprio testemunho sobre o que eles viram, sobre o que eles experienciaram nos quadrinhos, né? E esse conhecimento assim, eu acho que ele está sendo escrito, né? Aos trancos e barrancos por a gente, né? Pelos fãs, né? Eu acho que a gente que produz aqui podcast, o pessoal faz até uns gibitubers, são poucos, mas ainda tem alguns que fazem. Eu acho que a gente tá mantendo a tocha acesa, né? Porque esses caras eles estão mais preocupados, como eu falei agora,
sobre o caso do Scott Collins e participar de evento, né, tirar algum dinheiro, né, até porque lá nos Estados Unidos você precisa de dinheiro sempre, porque se você ficar velho, você tá fudido para ir para um hospital lá. Então, eles não estão contando a história, né? Assim, a gente tem uma coisa que a gente também conversa muito assim com o próprio Jameson, né? Que é uma pena que assim que o Roy Thomas, né? O Len Wein partiu assim, não escreveu as memórias dele, né? Cara, é triste, bicho. O que a gente tá vendo assim, por exemplo, eu li um livro assim fantástico esse ano, Toda a História Marvel lá do o David Wolk, se não me engano, foi publicado pela Conrad, né? Que ele é um leitor experienciando assim, registrando assim como foi a leitura dele assim de vários gibis Marvel, né? Assim, ele disse que leu toda a Marvel. Eu acho muito difícil, né? Mas isso é bem legal. Então a gente tá vendo a história da Marvel, a história da DC, a história dos quadrinhos pelos olhos dos leitores, né? Mas assim, esses produtores, assim, infelizmente, o Jack Kirby, cara. Jack Kirby, imagina a gente ver assim, o próprio testemunho, as memórias do Jack Kirby para, não, agora eu vou contar a minha história, né? Vou contar a minha versão dos fatos, né? E não tem, esses caras não, infelizmente não estão parando para fazer isso, né? E quem está fazendo isso é o Bendis, né? Que está ensinando, até tem um livro dele aí que tem na Amazon, que ele ensinando a fazer aqueles diálogos dele sem fim, com um balão sobre o balão que o Luiz Cláudio aí tanto adora, né? Meu Deus do céu. Você me lembrou, Luiz, quem já deixou, né? Não sei se ainda escreve, um registro, assim, do seu ponto de vista dos gibis, é o Jim Shooter, que é amado por uns e odiados por uma maioria aí, né? Ele tem um blog que há bons anos ele posta, ele conta as versões dele, pelo menos, né? A gente tem, por exemplo, no Marvel Comics a História Secreta, que é um outro livro que fala também de memórias. A gente tem ali algumas coisas que são puxadas desse blog, assim que eu conheci, lendo esse gibi, esse livro. E até já eu comentei dele também, quando eu falei, escrevi lá para a parte final sobre o gibi dos Transformers lá da Marvel, que o Shooter foi um dos... O Shooter e o Daniel Neal, né? E o Roger Stern também foram construtores ali da proposta, né, do que virou muito personagem que é icônico hoje dentro dessa franquia, e do G.I. Joe, com o papel do Shooter. O Shooter é um cara que reconhecia muito a importância, né, de ter essas franquias em casa e tudo mais, e transformar isso em grandes propriedades da Marvel, associar a Marvel, e ainda são de certa forma, né, a gente tem aí muitos fãs dessas duas franquias que gostam dos gibis Marvel mesmo, né? Esses caras estão deixando mesmo. E muita gente que valia a pena, né, bicho? Pegar, tipo, o Fantástico faz aí com a Globo, né? Aquela coisa de Memória Globo, Memória Fantástico, não sei. Tinha que pegar esses caras e fazer 2 horinhas com esses caras pra eles contarem as melhores histórias que seja, sabe? Mas concordo com você. A gente é apaixonado por história, né? Não é porque os caras são musculosos, têm superpoderes e roupas espalhafatosas. São as histórias que são contadas que a gente curte. Isso é que fisga a gente, né? Como eu falei, não é a capa dura, não é o ônibus. É ler a história. O barato da gente é ler essas histórias e saber as histórias por trás da história. É mais legal ainda. Como essa história aqui que a gente tá contando, né? Tipo, a história começa com o dia seguinte, né? Os Vingadores se reuniram ali na 1 com o Loki. E aí o gibi já começa no dia seguinte, o Tony Stark assumindo esse papel de patrão ali, né? Patrão, não, mecenas até, e em 2 papéis, né? Como Tony Stark, cedendo a mansão, criando uma estrutura ali, e como Homem de Ferro, propondo uma carta de intenções, né? Meio que um regimento interno dos Vingadores, como se fosse um grande condomínio. Ele sabe, nesse gibi, a importância histórica dessa união aí, dessas superpotências, por assim dizer, desses superpoderes. E tenta até fazer isso num baita momento e que acaba degringolando como qualquer grande momento dos Vingadores, né, Luiz? Comenta aí esse comecinho. E essa minissérie ela serve também como uma pessoa que não simplesmente que gostou do motim, gostou da fase do Bendis e volta lá pro passado. Ih, muito texto. Peraí, a revista já tem quase 500 edições para eu ler. Não vou ler isso. Aí ele lê essa minissérie que é mais ou menos um recorte ali importante. A segunda minissérie também vai pegar, acho que já a fase do Roy Thomas, né? Que é quando
que na minha opinião, que é quando os Vingadores passam a ter alma, assim, do que é a equipe, né? Isso aqui, essa primeira minissérie é bem primórdios mesmo, né? Que ela encerra ali na primeira mudança de equipe, que é a edição 16, né? A mudança da velha ordem, que chama, né? Não sei se vocês também concordam com isso, que assim, a grande mensagem que se passa no que está acontecendo nessa série é a necessidade de que essa equipe exista, apesar dos membros que tenham, apesar das forças, no caso aqui, burocráticas e políticas contra, porque deve haver uma equipe que... A gente está falando aqui no começo, porque isso aqui claramente não se passa em 63, tem umas coisas que dá a entender que passa mais recente, né? Meio que um retcon aqui, mas assim, vamos supor que todo o resto do universo Marvel acontecesse na mesma época que isso aqui, né? Então os X-Men era a equipe pária, né? Não era assim a defensora do universo, do mundo, né? Do planeta Terra, dos Estados Unidos. E o Quarteto Fantástico era a equipe científica. Então, assim, aqui é bem a intenção ainda de existir uma equipe paramilitar, como o Homem de Ferro cita, né? No filme lá, uma armadura ao redor do mundo. E o Homem de Ferro, o grande esforço que ele faz nessa série aqui é que essa equipe tenha que existir. Então ele luta contra os próprios membros. Cada membro especificamente tem uma razão de discutir com ele. Ele discute com o Capitão América, ele discute com o Formiga Vespa, ele discute com o Thor, né? Ele duvida que o Thor é um deus, o Thor fica discutindo com ele. Não, que a equipe, o que você criou aqui é muito mais importante do que você pensa, e ele mesmo criador. Será que vale a pena? Isso tudo vale a pena, assim, vamos lutar pela equipe e tal. É abordado na fase do Hickman, quando ele bota uma porrada de Vingadores, né? Todo mundo é Vingador ali para proteger o mundo. Aí na época da Guerra Civil, né? Pós-Guerra Civil, que é a iniciativa, né? Equipes de treinamento dos Vingadores, várias aqui, a Academia de Vingadores e tal. Eu já não lembro, que eu já li o começo da fase do Stan Lee de equipe para lembrar se realmente no que foi escrito por Stan Lee, o Homem de Ferro era o grande artífice, assim, de isso tem que existir, como aparece nessa minissérie. Eu não me recordo também de ter isso como um tema recorrente do Homem de Ferro, não. Mas sim de ele meio que, assim, não vermos essa intenção, mas vermos a ação dele. Dele ser o chefão, pular na frente às vezes, e aí isso gerar algumas discussões. Esse é um tema que o Roy Thomas vai levar também, né? A gente já bancou aí, já banquei até nos 7 anúncios que a gente falou da saga de Korvac, que é uma época que os Vingadores brigam por tudo, sabe? Todo mundo acordou de pé esquerdo, de ovo virado, dormiu de calça jeans e briga por tudo. O Fer faz uma brincadeira com o Capitão, passando assim na sala de treinamento deles, e o Capitão diz, vai se pentear, Fer, vai catar coquinho, e aí o Fer fala, epa, que é isso, Capitão? Calma aí. É uma coisa não é legal, não, no Vingadores, não, bicho, isso aí? Eu acho, eu gosto. É como se os caras tivessem sempre meio que putos uns com o outro, sempre tem milhões de problemas pessoais, mas apesar de tudo, eles estão ali batendo pontos, sabe? É uma coisa que o Busiek falou uma vez, comentando sobre a Liga do Morrison em relação aos Vingadores dele, né? Que é com o Pérez. Que isso eu lembro de ler numa Wizard americana, que a Wizard, para quem é mais novo não lembra, vinha muito pro Brasil aqui antes de ser publicada pela Globo, pela Pixar depois e tudo mais. Ela vinha pelo Brasil pela Fernando Chinalha, que é a importadora de gibis e a principal distribuidora do país. E quando o dólar estava mais baixinho assim, dava pra gente comprar por astronômicos na época R$8. Muito caro pra gente na época, R$8. E eu comprava algumas assim, principalmente por conta dos brindes, né? E essa eu comprei e veio com um cartão dos Vingadores, que é o que eu tava comentando no começo, Luiz. Que é o mesmo cartão dos Vingadores como o Pérez desenha na fase dele com o Busiek. E eu carreguei esse cartãozinho dos Vingadores por muito tempo na minha carteira, ainda na época do colégio. Acho que até entrar na faculdade, até que o moleque, né, pra cima e pra baixo, com um negócio no bolso da calça e tudo mais, prejudiquei, quebrei o cartãozinho, tive que jogar fora, já procurei muito na internet pra ver se eu achava outro pra deixar aqui. Iria não, que eu quero, você prometeu pra mim que ia me dar. vou ter que arranjar 2 agora. E eu lembro do Busiek falando nessa Wizard aí, que tem uma capa do Pérez, inclusive, falando que, assim,
a Liga da Justiça é uma liga. Eles são os melhores dos melhores. Os Vingadores não. Os Vingadores são aqueles que estão dispostos a fazer o serviço. Aqueles que estão treinando, aqueles que têm as manobras planejadas, aqueles que estão dia a dia ali fazendo um serviço de formiguinha para tentar impedir que o mundo não vá pro ralo. É uma coisa, inclusive, que ele é um tema que o Bills é que vai explorar lá em Liga e Vingadores, né? Com a diferença entre as duas equipes. E os Vingadores são os piores inimigos dos Vingadores são os próprios Vingadores. A gente já comentou isso por aí na internet e eu volto a falar aqui. Eu acho que isso é uma das coisas que mais facilita muito, ou mais atrai o leitor, né? Muitos dos problemas que os Vingadores resolvem foram eles mesmos que criaram. Dou um pouco de razão aí àqueles novos motorinhas do Twitter que odeiam os Vingadores, porque os Vingadores fazem isso, porque a culpa da Wanda tá maluca dos Vingadores, porque os Vingadores não estão nem aí pros mutantes. É verdade. Muita gente tem que culpar aí o editorial que não pensou em dizer sim, os Vingadores fizeram o que durante a Utopia, o final de Utopia, por exemplo, que tem o dia M e aí cercam ali os Vingadores, os mutantes, e os Vingadores não fizeram nada. O Capitão não foi lá e disse assim, não, exército, peraí, deixa os caras aí, eles são uma espécie de extinção e tudo mais. A culpa dos Vingadores é dos editores. E eu gosto dessas brigas, assim, eu acho bacana quando a equipe é disfuncional. É nesse ponto que eu discordo do Luiz em relação ao Bendis. Eu gosto dessa pegada, assim, parece que tá sempre tendo merda, né? E eles têm que resolver uma merda aqui. Às vezes a coberta é curta, eles resolvem um problema criando outro para resolver lá na frente. Eu gosto disso. E aqui, só voltando, é legal como o Homem de Ferro tá o tempo todo pensando no macro, né? Diz assim, ó, não é só salvar o dia, todo dia. A gente precisa de uma estrutura, a gente precisa dessa prioridade A1, né? E a gente já viu muito acho que em todas as fases mais clássicas dos Vingadores sempre tem, né? Eles tinha essa necessidade dos Vingadores serem sancionados ou pelo governo americano ou pela ONU, né? Às vezes a ONU ficava puta com os Vingadores, às vezes o governo americano que eles discordavam de alguma coisa, eles perdiam a moral. O Henry Peter Garrett, né? Que é um personagem, um agente aí do governo americano famoso também da franquia Mutante, ele já foi o oficial de ligação do governo americano com os Vingadores. Aqui nessa mini a gente tem o agente Murt, né? Que é um cara que gosta e não gosta, ele tá curioso ali com essa novidade, mas ao mesmo tempo ele tá com o pé atrás, porque são poderes, né? Uma potência ali que está se unindo, né? Não é uma coisa que é escancarada no texto do texto do Casey, mas é uma coisa que está ali subjacente, né? Assim, pô, esses caras precisam de algum controle. Ao mesmo tempo que o Murt não quer dar a prioridade, ele quer deixar os caras ali meio que em banho-maria, porque eles não podem pensar, foda-se, não quero mais isso. Como os Vingadores do desenho dos Heróis Mais Poderosos da Terra, no final do primeiro episódio ali, eles vencem o Graviton e tudo mais, e o Nick Fury diz, olha, você é uma parte da SHIELD. E os Vingadores dizem, não, a gente vai ser independente. Já é outro tempo, né? A gente tá falando dos anos 2000, a gente não tem tanta essa coisa do agente secreto, do governo. Nessa época aí, dos anos 60, o governo ainda tinha uma coisa parava assim, né? A coisa do agente de preto e tudo mais, ao mesmo tempo. Confiava-se no governo de uma forma que não se confia mais. Então, a gente tem toda essa mudança aí de status quo da relação de poder, mas eu acho muito legal como a gente vê o Tony Stark, pouco o Tony, né? Muito a gente vê o Homem de Ferro mesmo, mas sabendo que é o Tony ali por trás, agindo como uma ferramenta mesmo de organização. Ele pensa como um empresário ali, ele é o CEO dos Vingadores, né? Ele é o cara que quer botar a coisa de tipo assim, a gente é o líder do grupo de sala, assim, do colégio, enquanto todo mundo quer terminar logo o trabalho para se ver livre e jogar bola. Ele é o que está pensando no preço da cartolina, no Lideopor que tem que comprar, no dia de entregar as coisas, onde é que a gente vai se reunir para fazer esse trabalho e tudo mais.
Cara, você tava falando do Homem de Ferro, né? Que ele, nesse período, a identidade do Homem de Ferro era conhecida apenas como o guarda-costas, né? Lá do Tony Stark. E se você pensar direitinho, a preço de hoje, é como se a presença de um herói corporativo, assim, fosse tipo um trunfo marqueteiro, assim, para a própria Stark Enterprise, né? Eu tenho uma partezinha que eu acho bem bacana, é bem sutil. A Janet até questiona isso rapidamente quando ela fica sabendo que os integrantes dos Vingadores não podem fazer peças publicitárias, né? Explorando, assim, financeiramente a oportunidade de fazer parte da equipe, né? Isso o Joe Case já tinha até mostrado que tinha talento para unir esse mundo corporativo com o cotidiano do super-herói lá naquele Wildcats 3.0, né? Lá com Dustin Nguyen, acho que foi em 2002, né? Cara, é muito bom esse gibi. Mas assim, como você falava, né? Os Vingadores é um grupo assim muito disfuncional, né? Todos ali eles estão de alguma forma sendo esmagados assim por algum tipo de pressão, né? Porque assim, eu acho que ninguém tá feliz ali de estar junto, né? O Hank Pym assim sente que sua ciência tem pouco ou nada a oferecer, né? Isso faz ele se sentir assim diminuído, né? Sem trocadilhas. E aí ele busca assim fazer assim o inverso do Homem-Formiga, assim virando um gigante. E ainda que isso acabe não mudando nada, né? O Joe Case assim não chega nem a dar assim, um upgrade valorativo assim na Vespa, né? Como o John Byrne depois faria lá no Quarteto Fantástico lá com a Susan Storm, né? Mas assim, ele foi fiel ao desenvolvimento pífio da personagem nesse período retratado, né? A gente até percebe que a relação dela com o Hank assim, tá fadada a dar muito errado, né? O Thor é ranheta demais aqui, assim, ele não é ainda aquele Thor manguaceiro assim que a gente viu recentemente do Jason Aaron, né? O bonachão assim do MCU, do Chris Hemsworth, né? Até porque é bem aquele tempo assim da punição de Odin, né? Pelo egoísmo, né? Pela imprudência dele, em que ele tá amarrado assim a contraparte humana dele lá do Donald Blake, né? Então ele não é um Thor feliz, né? O Hulk é uma tragédia anunciada, né? É um desastre assim de relações públicas, né? É bem interessante também que o Tony Stark, né, o homem, pelo menos o Homem de Ferro, assim, ele dá a palavra de honra dele, atesta lá que o Hulk está regenerado e tal. E isso é como político, né, hoje em dia, né? Um político falou alguma coisa lá atrás, isso deu muito errado e a gente fica mostrando assim, o vídeo. Não, ele falou isso, né? Então ele paga muito caro por isso, por o que o Hulk faz, né? E assim, e o Tony Stark está fazendo esse malabarismo com faca, né? Tentando conseguir esse acesso prioritário assim, com o governo, assim, mas com os militares e aquele o CSN, né? O Conselho de Segurança Nacional, do cangote dele, né? Engraçado assim que futuramente lá em Guerra Civil, a noção pelo menos a facção dele dos Vingadores fica extremamente amarrada ao governo, né? Então assim, é tipo um contrassenso do que está acontecendo aqui nessa minissérie, né? Então assim, e o próprio Capitão América, né? Que é grande parte também dessa minissérie, ele tá sofrendo depressão, ele tá no estresse pós-traumático, ele ainda tá tentando acessar as memórias dele, tem a passagem dele visitando vários é, cemitérios militares e uma parte lá que estou memorizando o nome de cada soldado que eu perdi numa guerra que eu perdi, em guerras que eu perdi, né? Então, assim, é bem bacana, mas, assim, ainda que ele tivesse com aquela depressão, assim, ele era um cara, assim, que levantava o moral do grupo, né? Porque tem uma parte lá, né, quando eles vão, aquela intervenção lá com o Kang, né? Que tem um jornalista lá um jornalista militar e pega umas palavrinhas lá. Então, assim, o Tony Stark ele faz um esforço hercúleo para trazer assim mídia positiva para os Vingadores e o Capitão América numa falazinha espontânea assim já levanta o moral do grupo, né? Mas assim, gostar assim, só para fechar, gostar desses Vingadores não é como você ter um herói preferido da Liga da Justiça. Você simplesmente aqui você pode ter um Vingador menos chato, né? Eu acho que a Liga da Justiça até, de certa forma, encosta nisso um pouquinho lá com o Demates, lá na Liga Detroit, é, puxa mais lá pro lado cômico, lá na Liga Internacional, né? Quando você vê aquela burocracia das embaixadas da Liga,
Eu acho que o Grant Morrison ele não liga pra nada disso. Eu acho que é o Joe Kelly, quando entra mais lá na frente, ele traz essas relações interpessoais pro grupo. Mas assim, isso sempre foi muito pensado assim, na Liga da Justiça. E isso sempre foi uma presença constante dos Vingadores, que eu acho que isso é o grande diferencial e que é a coisa que eu mais gosto do grupo. Um ponto que eu acho interessante na parte do Capitão América é que, assim, nos breves momentos que tem batalha, ele parece que perde essa depressão dele, ele tá ali no sangue da batalha. Quando ele tem um confronto com o Zemo, as 2 ou 3 vezes aqui na minissérie, ele, tipo, se eu encontrar ele, eu vou matar ele. Então, ele tá o espírito da batalha. Então, acho que a função dele é muito importante na equipe, tanto que ele é o que continua liderando e vai liderar espiritualmente daí pra frente, né? Toda vez que não é ele liderando espiritualmente, a equipe tá em apuros, tá acontecendo alguma merda. Até hoje, né? Eu acho interessante essa parte. Eu acho que muito do Joe Casey, que é discreta até, é a criação de sentimentos das coisas. O sentimento que a gente tem, assim, lendo da época, ou até o que veio depois, né? Como vocês bem pontuaram aí, é que o Capitão América é o que deu a liga, com perdão, trocadilho, aos Vingadores. É aquele elemento ali que faltava, que trouxe uma coesão, que trouxe uma aceitação do leitor, né? Mesmo que o leitor daquela época muita gente tivesse sendo apresentada a Capitão América, mas isso é comentado até assim, eu via meu pai falando disso, né? Como as crianças da época ouviam os pais comentando desse personagem que eles liam durante a guerra e tudo mais. Não vamos nem entrar muito aqui na seara da discussão, né, sobre trazer de volta o Capitão, a questão toda com o Kirby, o Joe Simon, o Stan Lee e tudo mais. Isso fica para os anais da história. Mas a forma como até aí os leitores, né, na época, para os Vingadores, e eles resolveram desse tapa-buraco, como o Luiz mencionou no começo, para transformar numa sensação, né? O gibi deslancha mesmo quando o Capitão entra. Ele acaba se tornando o ponto central ali de algumas histórias e tudo mais. É uma coisa que eu não lembrava, eu achava que tinha sido uma adição do Casey, mas não. No gibi da época, a gente vê um capitão mais depressivo, um capitão que não reconhece os Estados Unidos e tudo mais. O Stan ali, o Kirby, nós não sabemos mais, né? Coloca esse elemento ali na história. E ele tá com sede de sangue atrás do Zemo, né? Quando ele vai lembrando do que aconteceu e tudo mais, que aí não foi tão gradual assim no gibi na época, né? O Casey apresenta aqui, mas é porque o Stan Lee foi criando aí esse retcon da morte do Bucky, do foguete e tudo mais. É muito legal porque, ao mesmo tempo que muitas coisas ruins acontecem com os Vingadores, às vezes tem um ponto de virada, assim, que eles meio que enganam de novo, né? Eles tomam um cacete federal, eles acabaram de fazer um apoio público ao Hulk, eles chamam o Hulk para a equipe, e aí na primeira reunião, né, no dia 2, por assim dizer, acontece aquela merda. Eles estão saindo ali com a moral lá embaixo, estão brigando entre si, estão se questionando e tudo mais, e encontram aquele iceberg, né? Eles estão no submarino, voltando ali para Nova York, quando eles encontram o iceberg e tem o capitão. E quando eles voltam, trouxe de volta um herói clássico dos Estados Unidos, assim, o primeiro grande herói no universo Marvel, né? E isso acaba virando um golpe de publicidade ali que, se fosse o Tony Stark a preço de hoje, como eu gosto de dizer, ele aproveitaria muito bem isso, né? Ele faria podcasts com o Capitão América e tudo mais, usaria como uma commodity, como um golpe de publicidade mesmo. Aqui ele acha bom, ele diz assim, opa, acha uma brecha ali, né? Que pelo status que o Capitão América tinha um exército, ele tem esse nível de prioridade que o Homem de Ferro quer colocar para a equipe. Então, por associação, aqueles que estão com o Capitão América têm esse mesmo nível de prioridade como uma forma de facilitar uma missão em grupo, facilitar uma força-tarefa, ou quem se unir naquele momento ali, diz assim, como é muitos Vingadores, né? Quem tá aqui no momento, a gente chama quem tá aqui no momento, vamos ali fazer uma mudança, pintar uma parede, salvar o mundo. Isso que é os Vingadores. Às vezes vai ter uma equipe bem petinela, às vezes vai ter uns caras overpower e
tudo que tiver no meio aí. E a gente vê esse espírito de equipe mesmo surgir aqui. Isso que o Luiz falou é bem legal mesmo, que as falas do capitão, até sem querer, né, ele é visto como um ponto de esperança. Um cara que fala bem, mesmo quando ele tá lenhado mesmo, assim, ele tá mal, ele tá fudido, ou perdão da palavra aí, por conta desse estresse, ele tá acordando num mundo alienígena pra ele, né? Ele vê televisão, os canais, as coisas lá, os reality shows já da época, e fica desesperado. Gosto como o Scott Collins mostra que aquela é uma mansão, aquilo é uma casa antiga, uma casa grande antiga, com aquelas camas antigas, com aquelas TVs na caixinha de madeira e um lugar que tem cara de antigo mesmo, né? Não é uma mansão que a gente vê mais esterilizada, de parede branca e portas correndo e tudo mais que a gente vai ver em mansões dos Vingadores posteriores. Aqui é uma casa mesmo que está sendo convertida para abrigar esses heróis. E acho que vale a pena a gente falar um pouco dos personagens, né? Desse momento de cada um aqui. O Luigi já deu uma pincelada nisso aí. Eu queria começar, já que a gente está falando tanto também de ferro, é bacana como a gente vê vários modelos de armadura sendo passados ao longo dessas 8 edições, né? Ou 18 edições dos Vingadores originais. A gente começa com aquela mais parruda, já dourada, né? Ele começa com a armadura de chumbo ali, depois a colorização passa a ser amarela, dourada, que é quando ele inaugura ali os Vingadores na capa da 1. Depois ele vai mudar para aquela que tem as pontinhas, né, na máscara e a grade na boca, com algumas coisas, alguns detalhes mais cheios de tracejados e tudo mais, que é uma armadura que eu gosto, acho bacana também. Aí a gente vem para aquela que depois acabou se tornando a famigerada armadura com nariz, né, que ela já não tem as orelhas, né, na máscara. É bem a orelha, né? Vamos lá, são duas pontas assim na cima. Ela tem chumbada a máscara ali, né? Tem os parafusinhos ali na testa do Homem de Ferro, como se fosse marcando ali onde vê o cabelo dele. E acaba com a versão seguinte, que já é quase a mais clássica, né? E isso é uma mudança que estava acontecendo nos gibis mesmo, né? No gibi do Homem de Ferro, que tinha que repercutir nos Vingadores. E o trabalho, o cuidado aqui que o Collins teve nessa adaptação, assim como com o Homem-Formiga, Barra Gigante e a Vespa, né? Aqui são alterações mais sutis até chegar naquele capacete lá no final, né? Com aquela ombreira toda, aquele negócio que fica parecendo um personagem Cavaleiro Zodíaco. Mas ele vai tendo sutis transformações ali que vão ser bem retratadas nesse gibi aqui. Mas ainda do Homem de Ferro. Tem mais alguém aqui fã de armadura do Homem de Ferro? Tem vários bonequinhos com várias armaduras ou só eu? É impossível, né? Não tenho tantas quanto você, mas... Nesse nível não tem condição não, bicho. Cara, é interessante também que a mudança das armaduras serve como para também transmitir para o leitor a passagem do tempo, né? Que assim, que isso recorre, isso, assim, você percebe assim, que isso passa mais de ano, né? Nessas 8 edições, né? Então assim, é bem legal isso aí, que é uma inteligência de roteiro, assim, não, tantos meses depois, mas você vai percebendo que as mudanças vão de acordo com a mudança na armadura dele, né? E o Casey tem uma sacada legal, né? Que uma cena, uma linha de diálogo ali, ele meio que justifica isso, né? Ele diz assim, como tudo em tecnologia, eu sei que está avançando, aprimorando, e por isso vai mudando o design, né? Esse agente Burt que pergunta para ele, né? Eu já gostei do visual novo, alguma coisa dessa. E assim, uma coisa também, claro, isso faz parte da iconografia do personagem, né? Mas assim, eu não sei se é impressão minha do que eu tava falando, assim, do ranço e tal, mas assim, eu fico percebendo assim que a máscara dele, do elmo dele, né, do Tony Stark, ele tá aquela coisa o tempo todo, você olha o tempo todo, você não sabe a expressão que ele tá, se ele tá rindo, como ele tá falando algumas coisas, né? Então é difícil até porque é um personagem que não passa confiança porque você não sabe quem tá atrás da máscara, né? Nesse período é a identidade secreta, né? Você não sabe que é Tony Stark, você não sabe nem o nome civil desse guarda-costas, né? Então, assim, é uma equipe assim que você, e ele como líder, assim, você não tem nem condições de confiar num cara desse, né?
Então, assim, até isso eu acho que, de certa forma, contribui, né, pro roteiro, né, para essas pessoas, assim, juntas que não confiam um no outro, né. E ele é caracterizado várias vezes, né, pelos outros personagens ali, os agentes, então a gente fala que ele é um metido a besta, fascista, né? Fascista também. Metido a besta, ele quer o agente Murt, o agente Murt gosta do Tony Stark, mas não gosta do guarda-costas dele, né? Sabe, muito melhor tratar as coisas com você, né? Já o Thor não muda nada, né? Como não mudou por muito tempo nos quadrinhos. Ele vem desse momento, como o Luigi falou, de estar ainda como o Donald Blake, né? Tinha um momento lá na frente que ele vai ter que... Chega no hospital com a vespa baleada e o Thor começa a falar detalhes médicos mesmo, né? Então, E o filho da puta não atendeu ela, né? Podia ter atendido antes, né? Pois é. Fica esperando um cirurgião e tal. Pô, filha da puta, velho. Vai pro cantinho ali e se transforma. Não bicho. Eu fiquei pensando assim, pô, será que isso aqui é um furo de roteiro? Aí o cara cozice mesmo dele, né? E ele se transforma e cuida do pessoal na saga de Corvo aqui, né? Que tá todo mundo morto lá no final. Sim, bem lembrado, bem lembrado. Eu ia passar a palavra para você, Luiz, que é o fã número 1 do Thor. Fala aí desse momento, ou alguma coisa mais a acrescentar. Eu acho que o Thor deixa, inclusive, né, a desculpa do Thor sair dos Vingadores nesse momento, é justamente uma grande virada dos gibis, que é esse julgamento dos deuses. Dos Vingadores principais que aparecem aqui, eu acho que ele é o menos desenvolvido, assim, né? Até o casal não, os irmãos Maximov que aparecem no finalzinho já são mais, né, desenvolvidos do que o Thor nessa minissérie. Não sei se ele vai aparecer mais na segunda minissérie, se ele, obviamente ele aparece, tem mais importância na terceira minissérie, que é a Origem, né, porque é o irmão dele que faz a equipe ser fundada, né, mas eu acho que assim, não tem uma aparição tão profunda assim do Thor, não. Eu acho que, assim, ponto bacana de destaque é nesse momento aí que é da Marvel, que o Thor tava morto, né? Tinha rolado o Ragnarok do Michael Oeming. Tô falando no momento de publicação, né? O Novos Vingadores ali, o Thor tinha sumido durante a queda, justamente porque rolou o Ragnarok. Ele vai voltar com o Michael Straczynski e o Oliver Coipel, né? Com aquele uniforme já mais, aquelas lantejoulas lá nas pernas e nos braços e tudo mais, já é um visual mais modernizado. Nunca o Thor foi tão bem desenhado, com roteiros tão fumaça, né? Então, assim, sem consistência nenhuma, né? Eu não gosto do Straczynski, não. Eu curto as caracterizações, mas infelizmente o Straczynski é aquele escritor problemático, né? A gente até já comentou no Twitter, ele começou agora muito bem, inclusive, né, Luigi? O ano do Capitão América, mas a gente não sabe em que edição ele vai brigar com o editor e largar tudo. E aí vai ter que vir um tapa-buraco. Cara, se ele conseguisse acertar as contas com os demônios dele, fizesse uma coisinha fechada, não, vou ficar um ano aqui só, né? Vou fazer só uma minissérie, né? Mas a gente não sabe, né? Era bom, né? Eu gosto muito, eu tenho gostado muito também do artista lá, o Jesus 6, né? Ele... Lá no Justiceiro lá do Jason Aaron, você pode falar até de tudo daquele gibi, você não pode falar da arte dele, né? O cara segurou 12 meses naquela mensal, assim. E, pô, muito bom. Acho que teve uma pausazinha, mas assim, ele foi até o fim, né? Então eu gosto, assim, do cara que é ponta firme e segura o tranco, sabe? A arte dele tá muito boa, bicho, muito boa do Jesus 6. Acho que ele tá... desses artistas regulares, assim, é um dos caras mais confiáveis, assim, do momento e entrega, assim, um trabalho, assim, legal, sabe? Eu gostei muito dessa edição número 1. Fazia tempo que eu não li uma edição 1 tão boa, assim, um gibi Marvel. Dessas agora que teve agora, assim, teve o Demolidor número 1, né? Do Vingadores a gente comentava, assim, off antes, né? Mas, assim, eu gostei muito desse Capitão América. Torcendo, né? Pra que ele não faça merda, né? Eu vou fazer uma parte aqui apenas em relação à número 1, porque eu também gostei muito da número 1 da Immortal Thor. Já saiu 2 também, aqui nesse momento que a gente tá gravando, que é o Ewing. Uma coisa que eu tô puxando o Ewing aqui, porque já comentei isso no Pilha, vou falar aqui também. Eu gostei muito do que o Ewing fez. Comentou, na verdade, no final da primeira edição, ali ele faz meio um pai fácil ao run dele, né? Que ele diz que ele gosta do Thor sorrindo, que não aguenta mais o Thor depressivo, o Thor sentado no trono de Odin ali lamentando que ele queria fazer isso aqui. E ele faz um Thor que sorri.
E aqui a gente não vê esse Thor tão fanfarrão, assim, é um Thor que eu gosto, né? O cara que tem prazer na batalha, ele é um deus de batalhas na Marvel, pelo menos. E é o cara que gosta daquilo ali que ele tá fazendo, né? Ele veste a camisa de descer o martelo. E se diverte com isso. É um Thor que, assim, eu esperava que fosse mais explorado isso nessa série do Casey. Tá aí uma crítica pontual minha, mais uma crítica. Mas não tá coerente, não, com o personagem na Sim, época? não. Tá coerente, sim. Aí é uma coisa, eu acho que até vai mais de expectativa. O problema é mais meu do que o do Casey, certo? Uhum. É que é um Thor, a minha visão, podem discordar aí depois. É um Thor que se junta aos Vingadores, porque ele fala isso até no gibi lá de 63, né? Ele tá vendo ali que são os heróis dessa época, como os Argonautas modernos, né? E ele quer participar dessa aventura também, de salvar o Casey bota aí essas palavras na boca do Thor aqui. Ele quer salvar o dia, ele quer contar histórias e tudo mais, mas eu sinto falta dele ter um pouquinho mais dessa fanfarronice do Thor de alguns momentos ali. Não que esse Thor original fosse, né? Bem isso aí mesmo, Luiz. Mas já que estamos enchendo um pouquinho botando um pouquinho de carne aí nessa história, né? Eu acho que faltou a gente ver isso. Mas é um Thor muito sério, sim. É um Thor muito responsável. Talvez seja até a porção do Donald Blake dele aí falando. E é um Thor que é grandiloquente, fala, né? Tem uma palavra lá que eles estão discutindo no Submarino. O Thor mete o dedo na cara do Homem de Ferro e diz assim: contém tua língua. Tipo assim, você sabe o que você está falando, né? É uma carteirada divina ali que ninguém consegue discutir. Mas ele tem paciência, ele tem uma paciência infinita até com o Homem de Ferro, porque acham que ele é maluco, né? Isso é uma coisa que vem até do Ultimates também, né? E ficar até um bom ponto ali da história do Millar coloca assim, se a gente saber se esse Thor tem ilusões de grandeza ou se ele é esse Deus mesmo. E aqui o Homem de Ferro questiona ele até que ele diz, né, ó, toca aqui no Mjolnir que eu vou te mostrar um negócio. E aí mostra Asgard e tudo mais, e aí o Homem de Ferro finalmente acredita, né, que ele não é um maluco todo. Mas até então acho que ele é só um super-humano muito poderoso que usa a temática, né, e faz a farra. E quem é maluco de dizer que um cara é tão poderoso que ele tá mal vestido, né? Tá com a cueca por fora da calça. Mas tem uma cena que ele aparece, né? Acho que é o Tony Stark. Não, acho que é o Homem de Ferro que tá conversando com o agente Murch, né? E ele chega lá com aquele trovão lá, intimida, né? O agente Murch, né? Sim. Ele tá um monstro, assim, tá gigante, assim, tá bem maior que o Homem de Ferro, né? Então assim, é bem legal, assim, na frente da mansão, assim, uma arte bem bacana, né? Ele sai com o relâmpago, né? Puxando, né? Lá de cima, pô, é bem bacana essa arte. O Collins faz muito bem esse Thor, assim, que ocupa o quadro todo, né? Não tem como você não vê-lo, não só pela roupa, a capona vermelha e tudo mais, mas pelo porte mesmo dele, né? A cara é séria, às vezes mais aberta, assim, e tudo mais, mas sempre chama atenção no quadro como um todo. E de novo, né? Não tem peito, ele usa o colete peito todo aí, né? Com os discos no peito e tudo mais, mas o Collins não pinta de peito, é colorização mesmo aí só, e é bem feita isso. E eu queria falar até em dupla mesmo aí, né? Do casal, né? Do gigante do Homem-Formiga com a Vespa, que tem algumas coisas bem legais, assim, ou a necessidade de estar sempre mexendo em algumas coisas, né? Que vai criar o Ultron lá do Hank Pym. A coisa dele dizer, né, que precisa sempre aprimorar também, mudar de identidade, aí já fala com essa questão psicológica do Pym, que a gente vai ver aqui também, né, ele tem um acesso de raiva ali, é violento, quase violento com a Vespa, vai pedir desculpa depois, meio que se dissociando, né, esses dois momentos ali da personalidade dele. A Vespa ainda muda pouco de uniforme aí, né? Tem mudanças pequenas aí no uniforme dela, no capacete, na indumentária como um todo. E o Formiga já havia, né? O gigante ali na segunda edição, eu acho. E já tá mexendo ali, querendo aprimorar, né? Eles usam pílulas nessa época, né? A gente tá acostumado, a galera que tá acostumada com o MCU, ver o gás, né? Eles não podem respirar. É até uma coisa que choca a gente, porque eles tiram a máscara ainda, né? Estão na mesinha assim, no criado mudo, na mesinha de centro.
e tomam um comprimidozinho e voltam ao tamanho normal. E a gente vê, né, que no MCU o Homem-Formiga não pode tirar o capacete, não consegue respirar direito, não consegue enxergar. Aqui é bem mais simples a coisa. E divertido, né? A gente vê isso, começa como um casal legal. O Casey dá uma maneada ali, porque a Vespa é muito retratada como dando em cima de todo mundo, né? Bem atiradinha nos gibis da época, e aqui ela tá mais na dela. Não é essa personagem que assim, Stan Lee não sabia escrever mulher e colocava sempre como donzela em perigo ou como essa tiradinha pra dizer que todo mundo é bonitinho. Ela dava meio que em cima do Thor, achava o Thor tripão, usando o linguajar da época. Mas vai construindo bem, né? E mesmo que não se tivesse o pensamento de fazer outras minisséries depois, já que essa fez sucesso, né? E fez as outras. Mas o Casey vai dando assim a deixa de que olha, tá inserido na história mesmo, é isso que vai acontecer, ou isso que pode acontecer, não vou mexer muito não, vou mostrar só aqui que o cara é desequilibrado mesmo, que a Vespa tava mais buscando fama mesmo, né, ser endorser de marcas como Vingadora. Que ela seria a influencer da época, né? Se fosse hoje, ela ficaria filmando tudo ali, ia ser sei lá, vocês são jovens, diga aí Virgínia, né? Pronto. Ia ficar filmando tudo lá. A gente está aqui, apanhamos agora do Hulk, não sabemos o que, é que vai acontecer no final. Gente, encontramos um iceberg aqui, pronto, tudo resolvido. Uma coisa que, não sei se o Maurício vai concordar comigo, acho que sim, assim, não só essa minissérie, mas assim, eu acho como personagens essenciais do que é o Vingadores é esse casal Formiga, casal Pym, que, sei lá, desde a Vespa tava morta, acho que é o que? Invasão Secreta, não lembro, pra cá, desse 2006, sei lá, 2007, pra cá, eles não são muito usados, né? No máximo, assim, o Hank Pym tem um protagonismo ali quando ele vai pro Vingadores da Costa Oeste de novo, a Vespa vai e volta também várias vezes, ela fica até como líder na época do Stern, né? Mas, assim, eu não sei se, por exemplo, o Bendis, tipo, descartou completamente ela, não eu acho legal, acho que eles deveriam... Claro que, assim, hoje tem, sei lá, 125 personagens que já foram Vingadores, tem muitos personagens pra usar. Vem demais, tem Wolverine, Homem-Aranha, vão botar e foda-se os velhos, entendeu? Tipo Cavaleiro Negro, Hércules, desses personagens mais antigos, né? Mas eu acho que eles deveriam aparecer mais, entendeu? Assim, nem que fossem nos bastidores, como eles fossem... Até hoje aparece o Jarvis como mordomo, por que não poderia aparecer o Hank Pym fazendo alguma coisa, entendeu? Já que ele não... Grande parte, assim, dos últimos 25 anos aí, ele não teve série própria, né? Que tinha era os outros Homem-Formiga, né? E teve série própria, foi a outra Vespa, né? Inspirada aí no MCU, que é filha do Hank Pym com uma cientista russa que foge da Rússia, né? Acho que é a Astonishing Wasp. Viu? É ainda de legado também, né? É ela que é a Vespa, inclusive, no Vingadores Sem Rendição. Quer dizer... Muito boa minissérie e a personagem. Sim. Podia ser mais utilizada, né? Eu pensei que ela teria ali mais aparições com os campeões novos. A ideia é que ela é uma das mais inteligentes do universo Marvel, né? Nessa ideia aí de colocar mulheres também como inteligentes. A gente já tem a Valeria, a Garota da Lua, né? Moon Girl, não sei como é que traduziu aqui. E tem ela também, que é a Nadia Pym, né? Eu acho que é Nadia o nome dela. E é uma personagem bem legal mesmo, pena que deu uma sumida aí de novo. Mas eu concordo, eu gosto da Janet, eu acho que é uma excelente personagem, assim, ela tem algumas possibilidades bem legais. Ela tem aparecido recentemente na Mulher Hulk da Rainbow Rowell, que é um belo gibizinho também, já comentei dele no Pilha, e segue legal, não sei se acabou, nunca mais vi, tô atrasado na leitura, assim, mas tem um romance dela ali com o Valete de Copas, e a Mulher Hulk voltou a morar na casa, como é que chama? Na cobertura da Janet Van Dyne, que é a mesma que ela ocupou durante a fase do Burn, né? Quem lembra lá daquele comecinho, que tem a invasão daqueles anõezinhos todos e tudo mais. É a mesma casa, inclusive a referência da história, o desenhista usa bem nessa fase do Burn.
Então, essa pessoa, ela apareceu recentemente também na despedida de solteiro de alguém aí, ela fez uma festinha, mas ela tá muito nessa coisa assim de socialite e estilista de heróis, mas é ainda aposentada. Espero que seja recuperado, que eu acho que é uma personagem que faria uma diferença legal. Inclusive no MCU, né? A opção por fazer ela mais velha, a personagem ficou muito bem, inclusive, mas eu acho que não é aquela gente que seria uma personagem bacana de empoderamento e tudo mais, uma oportunidade aí que foi perdida. Eu gosto muito da personagem, gosto dela como líder. Acho que é assim, improvável, né? O poder dela é ficar pequenininha e bater boca com todo mundo, mas é uma coisa que é bem feita na época. E ela é uma personagem que se torna forte, ela cai, né, dessa garotinha pin-up aí de a sorte e a cola ali, porque o namorado vai também, ela vai junto pra. É tipo, meu namorado vai jogar PlayStation, eu vou ficar do lado, sabe? E jogar uma outra coisa assim, morrer logo. Mas não, ela se torna uma personagem grande, uma personagem forte. Aqui no Brasil, inclusive, aí eu acho uma cagada. O Cerco à Mansão, né, que pra mim é o meu arco favorito dos Vingadores, me ganhou ali. Inclusive, né, o Luigi propôs aí no Twitter um desafio de Bizeiro no mês corrente aí de outubro sobre splash pages. Eu tava pensando muito nessa do Cerco, que tem umas splashes legais e tudo mais, e aí lembrei que esse gibi só foi republicado aqui no Brasil uma vez e foi fora da mensal do Capitão América, né, e foi no gibi da capa vermelha ali da Salvati, da Vespa. Pô, você não imagina nunca que no gibi da Vespa vai publicar um top 5 arcos dos Vingadores. Agora vai sair, não? Vai sair agora no Saga, não vai? Tem que sair, né? Tem que sair, tá? É bem nessa fase mesmo aí, acho que lá pro... Deve ser no 6 ou 7, né? A gente não sabe o que ela fica botando no meio. Eu calculo ali, meio doido que nós fizemos no Avante anterior. Isso deve sair pelo 6 ou 7 antes do 10 no máximo, assim. No 10 ele sai. Eles não colocaram Marvel Team Up, né? Já vai ter aí, né, de novo a ressurreição da Fênix, vai ter umas coisas que já saíram publicadas mesmo. A gente especulou também de botarem Vingadores da Costa Oeste. Em algum momento vai ter, né? Eles disseram numa live lá com o Daniel, no Poptopia, que não teria Vingadores da Costa Oeste, não. Já pularam, né? Eles publicaram o Vintage já da fase do Parne, né? Então, o começo ali que é do Stern e do Angle Heart não vão publicar. Pular o arco ali do Isaac, do Visão, né? Dominando o mundo, que é interessante para começar a história toda, mas beleza, é o recorte que eles propuseram lá. Enfim, voltando aqui ao nosso gibizinho, a gente tem a adição a essa galerinha aí, né? Esse quarteto inicial. Eu tô tirando o Hulk, porque acho que a gente não pode nem comentar muito do Hulk, porque é o que o Luigi diz, né? É um desastre esperando para acontecer. É aquele cara que vai brigar sozinho, né? Minha avó dizia que quando um não quer, dois não brigam, mas o Hulk é aquele cara que briga sozinho e faz todo mundo perder a cabeça. Porque ele não se aguenta, não se controla. Aqui eu acho que tá bem retratado o Hulk da época mesmo. Mas a gente tem a adição do Capitão América, que acho que já abordamos bem. O Capitão América vai ser essa imagem assim, vai crescer dentro dos Vingadores aí, mesmo dentro dessa mini. E vai ter esses momentos legais, como essa conversa que ele tem, né? O Stars and Stripes é um jornal que é feito por soldados dentro do exército americano. Não sei se é das Forças Armadas toda, do exército, acho que é do exército mesmo, infantaria. Eu acho engraçado, assim como os 7 principais da Liga da Justiça são claramente referência certinha aos 7 deuses principais da mitologia grega, né? Você vê que a saída do Hulk é o caos e a entrada da Ordem, Capitão América. É uma coisa assim, bem casada, né? O Hulk sai na 3 e o Capitão América entra na 4. É uma coincidência assim que deu coincidência cósmica, viu? É uma coisa cósmica, né? De incrível. Porque assim, não deve ter sido proposital ser essa. Vamos tirar um demônio aqui de destruidor, tipo o Tais do Nintunis, né? Vamos botar a Ordem, né? Que é o Capitão América, a lei, né? A justiça, enfim. Acho interessante esse contraponto da entrada dos personagens, né? Aí, nunca tinha pensado por esse prisma, não. Mas é verdade. E o Capitão, como eu falei, vai dar liga, né? E aí a gente vai ver a gangue do Capitão lá pra frente, que não foi bem recebida na época. Mas já ligamos aí com
com outras duas aparições que são dos gêmeos, né? O Pietro e a Wanda Maximoff, recém-saídos ali da Irmandade de Mutantes Malignos, né? Do Magneto, que eles eram coagidos a atuar. O Magneto os ameaça várias vezes, inclusive durante a história original, isso não é retcon. A gente tem um pequeno retcon aqui do Casey nessa entrada deles, que é deles terem o desejo de serem bem vistos, né? E mostrar que nem todo mutante é mau. Como se os X-Men também nem existissem. Ninguém liga para os X-Men originais nessa época aí. Reforça a tese e pisa no que o Daniel disse aqui no último Avante Vingadores, de que o Chris Claremont não teria tanto peso assim no sucesso dos X-Men. Calma, Luigi, eu sei que você tá se coçando aí pra xingar ele todo. Mas, de fato, os X-Men nessa época não tem esse peso todo. Os Vingadores fizeram bem mais sucesso do que eles. E parece que o Stan Lee tá nessa... Você vê como o X-Men era ruim, viu? E parece que o Stan Lee usa mesmo, né, esse mandate aí, essa mudança de guarda aí. A ideia era boa, né? A revista que não, né? Sim. Olha, eu também não sou fã, não. Eu li que a gente tinha na Bay o Origem dos Super-Heróis Marvel, né? Que é um só Matias Parrudos, e a gente tinha como tapa-buraco sempre aquela capa, aquela moldurazinha meio clássica, né? Um demolidor ali como se fosse uma estátua de pedra e tudo mais, dizendo que, ó, agora vamos republicar essa história. E tinha a primeira aparição do Escorpião, a primeira aparição do casamento do Reed e a Sue Richards aqui e ali, né? E numa dessas apareceu aí a primeira história dos X-Men e eu fiz, poxa, melhorou bastante, viu? Porque esse comecinho não é nada legal. Então, falando desse começo ruim dos X-Men, uma opção é ler a outra minissérie do Cassie, que é o Filhos do Átomo, né? Que é muito boa. Com o Steve Rude, que é um excelente desenhista, tem um traço bem clássico também, mais escuro, aí sim, mais uso do peito, mais chapado do que o Collins. Mas é um belo gibizinho e saiu aqui naquela leva de encadernado Mitos Marvel, né? Que acho que nunca mais foi publicado. Chegou a sair também pela Abril. Acho que nos últimos momentos da Abril saiu. Sim, um encadernadozinho isso aí. Aí eu acho que a Panini republica e aí sai também pela Salvagem na capa vermelha. Agora, assim, o Steve Rude, ele é muito bom, mas ele não, infelizmente ele não desenha o gibi todo, não. Acho que ele desenha só metade. Na segunda metade do gibi a arte já começa a decair, sabe? Mas assim, realmente é muito bom, eu também gosto. Eu acho assim que Joe Casey, assim, a gente antes de entrar no ar, acho que o Luiz Cláudio ele falou que não gosta daquele Vingança, né? Isso eu realmente eu confesso que eu não li. Na verdade eu tava vendo aqui, eu acho que eu tenho esse caderno dessa Vingança, mas eu não li. Mas assim, tudo que eu li do Joe Casey, cara, eu não tenho memória ruim, bicho. Eu tava até assim, zapeando aqui, eu organizo meus scanzinhos assim por autores, sabe? Eu abri a pastinha do Joe Casey, cara, só gibizinho bom, bicho. A fase dele no Superman é boa, bicho. Ele desenha até um Majestic lá com o McGuinness, né? Eu gosto pra caramba do Casey, bicho. Tem uma minissérie dele que é uma historinha de começo de carreira do Batman, que é com aquele Cully Hamner. Puro Pretérito. É parecido com aquela historinha do Homem-Aranha, o título. É Pretérito Futuro, eu acho que o nome do título. Cara, sim. Bicho, é muito bom. Esse é um Batman, assim, ele voltando, né? É um pouquinho depois de ano 1. E ele tem que fazer uma avaliação na Wayne Enterprise de saúde, né? E o médico lá, ele mostrando ele com as costas todas arrebentadas, sabe? Ele atleta olímpico, né? Assim, e você vendo ele calado o tempo todo, assim, ele meio depressivo também. Parece até um pouco o Capitão América aqui, dessa história, né? É bem legal, bicho. Ele tá, nessa historinha, ele tá perseguindo, assim, o primeiro serial killer da carreira dele, né? Cara, bicho, é um gibizinho fantástico, bicho, fantástico mesmo. Eu acho que saiu nessas coleções, assim, recentes aí da Eagle Moss, bem mais caro, né? Mas eu tenho o gibizinho em Pisa-Brite, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer é isso, que eu acho que eu não tenho recordações de ter lido algum gibi ruim do Joe Casey. É um cara muito regular, bicho. Bom, bem lembrado, inclusive, gosto muito desse gibizinho do Batman dele aí. E realmente o Superman dele é bem legal. Tem uma época que a arte cai, aí tem aquele cano, né? Que é um McGuinness genérico.
Mas é uma fase bem boa, assim, do Super mesmo. Acho que ele tem essa coisa, eu comento alguns escritores aí, que é entrar e já tá no pique do personagem, né? Não é aquela coisa de, melhor é na edição 7, melhor é na edição 10, no segundo ano. Ele é um cara que faz, assim, até pelas influências, né? Como você falou dessa revista que vai estar linkada aí no post, já salvei aqui o link. Ele tem a referência desses caras que puxam de cronologia mesmo, que focam na caracterização do personagem, não distorce ou inventa coisa assim nova para poder justificar o personagem ali. E eu queria perguntar, na verdade, para vocês, o que é que vocês acham assim dessa ideia de colocar esses dois mutantes, né, tão complicados também. Essa Saia Vespa, tem uma outra personagem feminina ali para cumprir a cota, que é a Feiticeira, que não tinha sido nada desenvolvido, mas o seu irmão, o Pietro, né, sempre foi retratado ali como um cara chato, um cara arrogante, um cara pé no saco mesmo, não melhorou com o tempo, não. Ele é uma equipe de Vingadores que vai se formar que é bem mais fraca, né, do que a original. Engraçado que, assim, tem dois personagens dos primórdios dos Vingadores que eu detesto, até evito de coisa que eu compro colecionável, é o Hulk, porque assim, não vejo o Hulk, foi membro fundador, mas ele não é um Vingador. E outro é o Mercúrio. O Mercúrio é que tá praticamente uma foto do lado da descrição do dicionário de passivo-agressivo, né? Que tá suportável, também é um personagem que eu não gosto. Ele que, vamos dizer assim, foi o culpado moral do colapso da Feiticeira, né? Talvez a coisa mais assim, tem uns retcons e umas inconsistências de roteiro aqui que depois eu queria comentar também, mas assim, a coisa que é um pouco estranha, né, nessa minissérie é essa parte também, que eles entram assim, tem que do nada, né? Não sei, acho que a própria entrada deles na edição original também é um pouco abrupta. Não sei se eles queriam usar o personagem que estava não sendo usado mais como vilão das X-Men na época, né? E eram personagens interessantes para se tratar, né? Aquelas imposições editoriais do Stan Lee, né? Ô Luiz, eu fico pensando assim, será que não foi uma resposta até ao Flash? Porque eu concordo que é uma equipe, concordo comigo mesmo, né? Foi o que eu falei. Eu acho que é uma equipe menos poderosa, assim, mas você vai ter aí um personagem com magia, a gente vai ter um líder, né? A gente vai ter um velocista e um arqueiro. Eu acho que tem uma coisa, aproxima muito da Liga da Justiça aí em formação nesse aspecto. Seria o quê? Seria como se fosse uma Liga da Justiça com Batman, Seu Destino, Flash e Arqueiro Verde, né? Isso. Seria? Mais ou menos, bem Marvel isso, né? Uma equipe que nunca aconteceria na DC. Na DC não faz sentido, não. Não, mas eu, por motivos óbvios, né? Eu guardei o melhor pro final, que é a entrada do Gavião Arqueiro. Que o Casey coloca aqui, inclusive, né, mostrando mais uma vez o valor desse grande personagem. Exorto os ouvintes aqui a prestigiar lá o nosso Aljava de Gibis. Infelizmente, a única participação, o único programa que foi produzido até hoje, né, e nem comentamos dessa participação dele aqui nessa minissérie que a gente está falando hoje. Mas vale lá para vocês entenderem porque que ele é o melhor Vingador. O Clint Barton aparece aqui com uma camada a mais, né? É retcon essa história do papo dele, do encontro dele com o Jarvis e tudo mais, né? O Jarvis está jantando com a mãe, explicando desse papel novo dele, né? Ele deixa de ser o mordomo do Tony Stark para ser a babá ali, né? Dos Vingadores como um todo. E quando eles são atacados, e o Gavião, que, né, já tá ali, né, já encontrou o Homem de Ferro algumas vezes, já teve aquela jornada ali com a Viúva Negra, ser usado por ela, ele até comenta, né, com o Jarvis depois, bicho, eu sei que o relacionamento não é bom não, mas o sexo é sensacional. E aí o Jarvis meio que arma, né, revelado aqui que o Jarvis meio que arma lá a invasão do Gavião Arqueiro, porque ele quer dar uma força. Isso não tem no gibi original, mas o resto sim, né? O Gavião entra na mansão, prende o Jarvis e solta lá para mostrar as habilidades dele e tudo mais. E aí
o Tony Stark e o Homem de Ferro, né, disse, beleza, você tá dentro daqui, todo mundo gostou de você, você é um cara legal e vai sair todo mundo mesmo, tá precisando botar gente no lugar. Ele meio que entra pra enterrar a pelada, né, pra não ficar faltando um ali no jogo. Meio que o único que tá fazendo questão de fazer parte da equipe, né? E fica até triste, né? Ele até comenta isso, tanto aqui quanto no gibi original, ele comenta, né? Pô, agora eu tava querendo lutar ao lado de vocês, aí vocês vão embora, tudo mais. A gente sabe que depois vai ficar uma camaradagem ali dele com o Capitão América e tudo mais. Mas aí ele meio que fica decepcionado, né? Luigi, você que ainda não pôde louvar as qualidades do Gavião Arqueiro no ar, em gravação, por favor, comente aí dessa passagem. Eu gosto muito, bicho, do Gavião Arqueiro, a participação dele nesse gibi, né? Ele, de certa forma, ele e o Jarvis são o lado humano dos Vingadores, né? Se você fala que o Capitão América é a lei, é a ordem, né? Então, assim, é aquela coisa, a inserção do Clint Barton é para deixar a coisa mais leve, né? Você tira aquele ranço, né? Que tava todo mundo saindo lá para baixo. Você já vê aquela coisa mais pra cima, né? Ele recepcionando lá o Pietro e a Wanda, né? Cheio de piadinha, né? É bem legal, assim, a Wanda lá pega, tora a corda do arco dele, né? Saquei, né? A magia de probabilidade, né? E tal, assim, é bem legal. Eu fico triste com o final desses gibis, porque você fica com gosto que quero mais, você querendo, porra, eu queria que saísse a nona edição e o Joe Case ele continuasse contando essa história, né, desenvolvendo, assim, perfilando cada um desses personagens, porque eu queria muito, assim, ver essa partezinha, assim, da gangue, né, do Capitão América, né, porque a gente só apresentaram, né, os personagens, mas eles não chegam a interagir, assim, no nível da ação, no nível, assim, da interlocução entre eles mesmo, assim, mas assim, é muito, muito legal, bicho, assim, uma pena, como eu disse, é uma pena, eu queria muito ter tido uma 9, uma 10, ele continuasse escrevendo esse gibi lá com o Scott Collins, né, claro, ele mais na frente ele volta, né? Lá com o Will Rosado, mas já é uma parte mais adiantada, já com. Acho que já tem um Pantera Negra, já tem. Acho que o Visão já tá lá também. Mas assim, pode ser, né? Quem sabe outra hora a gente voltar também para discutir essa outra minissérie, né? Eu acho que eu não tenho lembrança se eu li. Eu acho que eu não li. Pelo menos o gibi eu não tenho aqui. Aqui em casa eu tava até procurando, assim, mas eu acho que talvez eu nem tenha lido. Eu tenho esse meu pensamento, assim, o gibi acaba lá em cima, né? Você quer perguntar, você quer saber o que é que vem depois ali. Porque é uma forma de contar a história. A gente tem ali várias elipses, né? A história principal não é contada. A gente está vendo o que acontece entre os quadros ali. Eu acho que ele só vai entrar mesmo assim perto do plot principal e até recriar cenas em relação a Avengers 8, que é a aparição do Kang. Que é curioso porque saiu no mesmo mês de Quarteto Fantástico Anual 2, se não me engano, que é com participação do Kang também. Então o Kang sai dali e diz, vou fazer tal coisa. E aí essa tal coisa vai acontecer no gibi dos Vingadores. E aí ele vai recontar, até com diálogos, né? A invasão do Rick, os Vingadores são sequestrados pelo Kang e é o Rick Jones que acaba sabotando ali o raio que paralisa eles todos e libertando eles. E a gente vai ver por um outro ângulo os mesmos acontecimentos com pouquíssimas mudanças. A mudança mais gritante, assim, não tem nada a ver com a história, é o design da nave do Kang, né? Que aqui é uma bola, assim, uma esfera bem brilhosa, a colorização deixa bem claro, né? Que ela é uma esfera bem refletiva de luz e tudo. E no original parece mais um casulo, assim, ela é amarela e tudo. Fora essa passagem, assim, a gente vai ver pouco dos eventos principais, né? A gente vai ver muito um lado B mesmo da história. E isso tem muito espaço nessa época que não se detalhava tanto, não se tinha esse apoio narrativo, tinha uma explosão criativa, uma energia muito legal nos gibis. Eu não desgosto tanto, eu concordo que Vingadores não é a melhor coisa dessa época. Você pega um Demolidor, assim, as primeiras edições, e a leitura avança muito mais fácil, muito mais fluida. O próprio Aranha, do Lee com Dítico, outras muitas coisas dessa época aí são melhores de se ler hoje.
Mas eu gosto de Vingadores também. Eu acho que a energia que tem ali naquele gibi, apesar da maçaroca de texto mesmo, e às vezes não tem envelhecido tão bem, mas eu gosto. Eu acho que o que o Casey faz é botar essa carnezinha na história, como eu falei antes, de uma forma que me lembra, em certos aspectos, um Arquivo Secreto do Homem-Aranha, lá do Kurt Busiek com o Pat Olive. Claro, ali a gente vai ver novas aventuras, mas ao mesmo tempo a gente vê um desenvolvimento de personagem, desenvolvimento humano, de tramas e tudo mais, que bota mais carne naquelas histórias da época e serve para essa história que ele tocou toda aqui. Tipo, aqui a gente tem plots que não estavam lá, né? A prioridade A1 dos Vingadores nem existia ainda nos quadrinhos, isso é uma coisa de quando o Casey lia, né, e quis ressuscitar isso aqui. A evolução tecnológica, o Quinjet ali, a gente tem um quadro que a gente está vendo ali, uma carcaça do Quinjet sendo montada. Essas coisinhas assim mesmo, bem de fã para fã mesmo, o Luigi disse bem aí, né? Contextualizou com essa entrevista dele, vale a pena ser lida. Eu acho que esse é o principal, assim, o tesão mesmo da história, né? É como se fosse assim, o que a gente acha que leu naquela época, ou a gente não leu naquela época, não estávamos vivos ainda em 60. Eu acho que vocês também não estavam, mas a recordação que se tem daquelas histórias, né, como fica na mente da gente, na nostalgia, na memória afetiva e tudo mais, é que é bom assim. E aí eu lembro também um exemplo que eu já dei do desenho do Voltron. Sabe Voltron? Aqueles são 5 leões mecânicos, né, que se formam um robozão gigante. Eu adoro a versão da Netflix e adoro os bonecos. Mas o desenho original é ruim. Até porque o que veio pro ocidente, voltou, né? É uma redublagem do original Go Lion, japonês, que foi bem mutilado por conta de violência e com os diálogos que tinha que encaixar com os pulos de cena, né? Então a história é ruim. Mas a Netflix fez um revival aí, e com alguns elementos do principal, mas melhorando muito a história. Então, é como o produtor disse assim, olha, eu quis fazer a série tão boa quanto vocês lembram o que acham que é a original, né? A original não é a boa, ficou na memória um bom, mas essa aqui é para ser boa de verdade. E é mais ou menos o que o Casey faz aqui também. Então, eu queria, aproveitando que tu tá falando do Quinjet, citar 3 ou 4 pontos que, não vou dizer me incomodaram, né, mas é uma coisa relevante de tratar. Você falou do Quinjet. O Quinjet é uma tecnologia de Wakanda que aparece só na edição 60 e pouco, que seria a segunda minissérie, e aqui ele dá a entender que foi o Homem de Ferro que fez, uma mudança aí também. A mesa que eles se reúnem na primeira edição, a primeira edição dessa minissérie, no caso não na primeira edição, tem um logotipo com aquela setinha no ar, que ela só foi usada como logotipo dos Vingadores naquela clássica capa que o Visão tá metendo porrada no alienígena na Guerra Kree-Skrull, edição 96, ou seja, eles não tinham esse logotipo na mesa criado no que seria proporcional à edição 1, né, quando eles se formam como equipe. E uma ausência que não fez falta nenhuma, mas eu achei estranho é que quando aparecem os mestres do terror aqui pontualmente, como grupo, né, porque o Zemo aparece 2 vezes, não aparece o Magnum. O Simon Williams, ele não aparece ainda na primeira versão dele. Não fez falta, mas ele é um personagem que aparece nas primeiras edições que teriam que ser retratados aqui, né? E simplesmente não aparece. Assim como eu acho que não aparece o Hércules na segunda minissérie, né? Que teoricamente deveria também, né? Até assim, a edição 100, uma coisa assim, são esses basicamente os Vingadores que aparecem, né? Tem uma introdução do Visão e do Pantera Negra na segunda minissérie, que é basicamente os Vingadores, vamos dizer assim, mais clássicos de todos, né? Os que apareceram mais vezes, quando a pessoa monta uma equipe de cabeça, assim, não o pessoal que lê hoje que vai botar Capitão Marvel, Viúva Negra, enfim. Quase todos estão nessa minissérie principal aqui. Rapaz, você tirou uma teia da minha memória aqui, é verdade. O Quinjet é tecnologia Wakanda. Tem um outro erro que esse eu vi no Marvel Wiki, que é o cemitério que ele vai, não tinha sido criado ali na época que, teoricamente, se passa em 63, aquele cemitério não existia enquanto monumento dos heróis, porque é um cemitério para os heróis da Guerra do Vietnã. Ou seja,
anos 70, não seria em 63. Então mas é que tá, assim, não é, assim, a gente tá falando que talvez a ambientação seja a mesma, assim, ele tá retratando, tá recontando essas histórias, assim, de uma forma mais, talvez um pouco mais moderna, contemporânea, com storytelling mais arrojado. Mas, assim, é também uma história, assim, mais contemporânea, né? Porque você tem menção a e-mail, tem menção à internet aqui. Então, assim, a gente não dá para encaixar também nesse período, assim, das histórias originais, as histórias que elas, na época que eles saíram editorialmente, né? Não dá para fazer esse link com eles, não. A gente dá para linkar com, assim, com um momento mais contemporâneo. Inclusive, depois ele conta, né, a história do Vingadores Origem, né, acho que são 5 edições. Essas são 8 e a continuação dessa aqui mais lá na frente são 8 também, mas acho que a dos Vingadores Origem são 5. E ele também faz também mostra algumas tecnologias mais contemporâneas também que indicam assim que também não é uma história ambientada assim no passado, assim como o Maurício falou, assim como naquela origem dos super-heróis Marvel da Abril, sabe? Não tá naquele nível não, sabe? De cronologia. É a ideia da Marvel de sempre estar atualizando, né, o momento ali que as coisas estão acontecendo. Você for ver, por exemplo, o Tony ali, né, tá no comecinho. Ele tá carregando, né, com um tá cabozinho, né? Tem uma tomada que é até um design antigo mesmo, né? Vou ser chato aí. A tomada, tomada. Mas quando você vai ver algumas coisas de laboratório e tudo mais, alguns monitores ali, já é uma tecnologia que já não tinha mesmo 63, né? Os carros que estão na rua ali, lá quando o Hulk pula, eu tô passando aqui por essas páginas, procurando essas besteirinhas. Mas assim, é uma coisa bem mais sutil, né? Uma coisa bem mais sutil do que você, por exemplo, o que a Marvel vive fazendo, e isso, pelo menos isso me irrita. É atualizar as guerras do Frank Castle, né? Do Justiceiro. Isso eu não gosto. Eu gostei muito do história do universo Marvel, né? Que acabou estabelecendo ali a ideia de que todas as guerras foram travadas no mesmo país asiático ali, ficcional e tudo mais. Esqueci o nome dele agora, tá nessa história do universo Marvel. E ele tá também nesse The Marvels, que o Kurt Busiek escreveu recentemente, 12 edições com arte do Iji Sinar, que é um país fictício, né? E que várias guerras aconteceram, que é como se fosse o Vietnã com o Iraque, com todas as guerras que aconteceram, assim, foram lá, né? Foi Siancong, lembrei agora o nome do país, que o Nick Fury lutou lá, o Reed Richards foi assistente do exército lá, consultor, né, tecnologia do exército lá, foi quando o Ben Green serviu o exército também e tudo mais, então tudo aconteceu lá, ao invés de ficar ligando a guerras reais, né, tudo vai ser em Siancong. O Justiceiro voltou da guerra em Siancong também. Não é bom isso não. Eu acho legal, assim, vamos lá, o Justiceiro não, porque ele é um personagem que tá muito à parte, né? Assim, eu acho que ele é o Vietnã, isso a gente conversou muito lá nesse capítulo lá do Justiceiro Max, né? Ele não dá pra, pelo menos assim, aquela construção que a gente vê lá do Garth Ennis e Justiceiro Max, ele tá umbilicalmente ligado à Guerra do Vietnã, e quem leu aquilo ali, você não consegue fazer mais aquela separação. O personagem pertence àquele contexto e ponto, assim, não dá pra você botar um justiceiro numa guerra do Afeganistão, né? Não dá. Né? Você não dá pra colocar ele não, ele tá na invasão do Kosovo lá, tal. Tá, não sei. Sempre estão atualizando alguma coisa, então não dá, pra mim não dá. Não, eu concordo. Eu acho que até historicamente, para leitores como nós, né, não dá pra gente dissociar da guerra do Vietnã, o Justiceiro, pelo momento, por tudo. Mas lembrando aí também, a gente já teve retcons do Capitão América de guerra na Coreia, de Segunda Guerra, de outras guerras também, né? Principalmente a guerra da Coreia, que não existe mais, né? Foi criada aquela ideia de ter um outro Capitão América com outro Buck, e isso foi utilizado, acho que foi o Grunewald mesmo que utilizou isso. Se não o Dematteis, foi o Grunewald. Mas tem a história, né? O Capitão América em alguma guerra, contando. Como se fosse essa minissérie aqui dos Vingadores, algum retcon do Capitão América, né? Se fosse tudo canônico, ele teria, sei lá, passado 1000 anos naqueles 3, 4 anos de guerra ali que ele participou, né?
O bacana mesmo é que o Capitão, você não precisa dissociar o Capitão América da Segunda Guerra, porque da Segunda Guerra até o momento que for, né, 2023, 2050, a gente sabe que ele dormiu no gelo esse tempo todo. Beleza, não dá pra gente dizer o mesmo do Justiceiro, né? Não dá pra gente dizer hoje que o Justiceiro lutou no Vietnã e não tá velhinho demais para poder pegar uma .50 e sair batendo todo mundo, né? Não dá. Mas o Capitão a gente vai sempre dizer assim, ao invés de ser 80 anos que ele ficou congelado, vai ser 120 anos. Da mesma forma como os Ares também, né? Como o mote daquele Capitão América 2099 que apareceu. Que aí não é o Capitão e tudo mais, mas aconteceu de novo dele ser congelado e recongelado. Então isso não precisa atualizar. Mas eu acho, assim, atualizações discretas como essa, né? Quando você vai ver o Submarino que os Vingadores estão no comecinho da mini, é muito parecido com o que o Kirby desenhou lá na época. Tem mais detalhes, é verdade, mas aí a gente vai ver o Capitão naquela mesa lá cheia de luz sendo testado. Não. Você, mas não tinha essa tecnologia na época. Pô, mas também não tinha tecnologia daqueles de um submarino particular, né? A tecnologia da... O Capitão América, inclusive, tá parecido com o filme, né? Bombadão ali na mesa. Sim, uma coisa bem próxima mesmo do filme ali e do universo Ultimate, né? Ele usa aquela roupa lá da Stark Enterprise, né? Aquele SI, que eu fiquei achando que é um 51, mas é um SI mesmo. Exato. Parece o McGuinness naquela Superman / Batman, né? Parrudão aqui. Os bonecos da Michelin, né? Vocês têm alguma consideração final para dar sobre a minissérie? Alguma coisa? Ou a gente pode comentar, talvez, num segundo 7.2 aí, episódio, comentar na segunda e a terceira minissérie? Que vale, hein? Que vale, desde já. Sim. Tá aí o convite pelo Ig voltar aqui, a nossa mansão virtual dos Vingadores. Pode ser. Agora com a minha carteirinha de Vingador Reserva, então, tamo lá. Então, a gente se despede hoje do Avante Vingadores 7, comentando essa fantástica minissérie, melhores recontagens da origem dos Vingadores, no comecinho dos Vingadores. E esperamos que vocês gostem. Convidamos vocês a ouvir os próximos aí. E tchau.